Olá, seja muito bem-vindo ao Povo de Humanas, um podcast feito por pessoas que têm sérias dificuldades para dividir a partir de 2 algarismos. Diretamente dos estúdios Passarinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, o Povo de Humanas busca discutir variedades. É feito para debater educação, política, entretenimento e cultura em geral. Eu sou Tainan Costa Canário e comigo à mesa Ricardo Correia, Jorge Lobo e Jason Chanchão. Para você que precisa aprender a fazer colar de búzios, instruir-se no que diz respeito à fabricação de miçangas, seja muito bem-vindo ao podcast predileto da esquerda cirandeira brasileira. Está no ar, o Povo de Humanas. Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Povo de Humanas, o podcast da família tradicional brasileira, todo estourado hoje porque Arthur Finizola nos abandonou durante uma semana. Hoje, excepcionalmente, nosso apresentador e nas picapes, DJ Tainan Canário. Uau! Meu objetivo é fazer uma live com a Loki, igual o padre Júlio Você Mazotti. vai fazer, cara, você tem condições. O potencial tá dentro de você. O padre Reginaldo Manzotti. Por falar em padre, eu queria começar o podcast hoje de uma maneira solene, convidando o professor Ricardo Correia a colocar... Tu pegou o nome do padre, pelo menos? Ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu. Rapaz. Que isso, eu acho esse momento muito solene. O Estado de Minas foi lá e conversou com o padre. Após repercussão, o padre justifica críticas a Bolsonaro. Não sou eu que não gosto, o mundo não gosta. Edson Adélio Tagliaferro, da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, no interior de São Paulo, disse que sua fala foi tirada de contexto, que nem nós fizemos agora, mas não escondeu sua insatisfação com o presidente, a quem classificou como uma pessoa desequilibrada. Nota de apoio pra esse Nota padre de aqui. apoio. Uma só, peraí. Uma só. Vai. 2, 3. Uma salva de palmas. Muito bem, seu padre, o senhor mora no meu coração sem pagar aluguel. Vamos começar. Muito boa noite para você que está ouvindo esse podcast na sua casa, no seu carro, na sua cozinha. Para você que acabou de acabar o seu relacionamento, mas ainda está trancado na mesma casa que a pessoa que você gosta. Pai, esse é um recado tão endereçado. Rapaz, você que isso não serve para 99% das pessoas. Para você que mora sozinho e está com vontade de fugir de casa porque não aguenta mais a si mesmo na pandemia. Opa! Não, já que você começou com os memes aleatórios da internet, professor Ricardo Correia, eu queria que você comentasse, por gentileza, queria que você comentasse o meme do cara do Ciclone. Porque, senhoras e senhores, isso é sensacional. O ciclone tá chegando, meu amigo! Olha quanto vento em Santa Catarina, Florianópolis! Esse é o Brasil que eu gosto. Você já viu o Brasil descendo a ladeira. Olha o ciclone, meu irmão! O ciclone! Corre, ciclone! O cara anuncia como se fosse uma atração turística, né? Como se fosse a festa do peão. Minha gente, olha, correto. O ciclone bomba, por que leva esse nome? Primeiro, todo ciclone ele é formado em uma região quente e úmida. Certo. Um ciclone extratropical é aquele que é formado fora da zona intertropical, entre os 2 trópicos. Ok. Então, por isso é que ele foi formado na região sul do Brasil. É raro isso acontecer. E o ciclone bomba, ele é formado a partir do momento em que essa subida da massa de ar quente, ela vai gerar um efeito, uma visualização que parece uma bomba. Então, por isso é que leva essa nomenclatura. Os ventos atingem a proporções superiores a 100 km por hora. Então, ele corria muito risco, esse menino que estava fazendo essa gravação. Apesar da gente achar graça e tal, achar que é uma brincadeira, 9 pessoas morreram em decorrência da passagem do ciclone. Esse ciclone já está chegando no Rio de Janeiro, ou já chegou, então depende de quando é que você está ouvindo esse podcast, para você
ter uma ideia da força desse ciclone. Então ele está saindo de Santa Catarina e está se deslocando até o Rio de Janeiro. Não é comum, não é corriqueiro, mas às vezes acontece isso também no hemisfério sul e na região extratropical. Então a gente pode dizer que foi uma semana movimentada para a geografia. Foi outra semana movimentada para a geografia. Toda semana é uma semana movimentada para a Cara, a geografia é gente. sinistra demais. Ó, terremoto no México, gafanhoto. Sim, então, inclusive o ciclone bomba, ele expulsou a praga de gafanhotos do Brasil. Ou seja, houve um conflito aí entre as pestes, entre os problemas que nós estamos enfrentando, e ganhou o ciclone bomba. É a primeira rinha de desastres global. Pragas Bíblicas Brasil Edition. Eu fico imaginando o cara Pragas Bíblicas Brasil Edition.jpg. Né? O Xan já tá lascado porque ele é primogênito. Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar com o nosso giro de notícias. Dessa vez a gente vai para as notícias educacionais. MEC divulga diretrizes para a volta às aulas, presenciais no caso, né? Mas não estabelece data para o retorno. Professor Ricardo. Exatamente. Eu baixei o protocolo no site do MEC, que estava lá quais são as diretrizes apontadas pelo governo federal para as instituições de ensino público e que também podem ser adotados pela rede privada de educação. Existem vários problemas, muitos problemas nesse protocolo. Ou seja, é um protocolo muito mais para dizer que vai abrir as escolas do que propriamente algo que pode ser realizado. Porque ele fala, por exemplo, de álcool em gel, álcool 70 para todos os alunos. A gente sabe que a maioria mas muitas escolas no interior não tem sequer saneamento básico. Então como é que essas escolas vão atender a essa demanda de álcool em gel, uma separação entre os alunos de 1,5 m de distância? Eu fiz a comparação aqui na nossa sala, que cabem 60 cadeiras. Se a gente fizesse essa distribuição de 1,5 m, daria algo em torno de 15 alunos na sala. Uhum. Roubando um pouquinho para o lado, para o outro e tal, daria 20 alunos nessa sala. Então como é que você vai colocar 20 alunos dentro de uma sala onde antes cabiam 60? É complicado. O que você vai fazer? Você vai ter que triplicar a quantidade de professores, você vai ter Ou que de aula, triplicar né? a quantidade de salas de aulas disponíveis para. Ou seja, é absolutamente um documento criado para dizer o seguinte: nós vamos abrir de qualquer maneira. Sim. E nós estamos fingindo que estamos preocupados de alguma maneira Sim. com essa abertura, porque ninguém vai fiscalizar. Ninguém vai saber se está usando álcool em gel, se as pessoas estão mantendo uma distância segura uma das outras. Sim. É abrir por abrir. É abrir para poder fugir de uma quarentena que poderia salvar muito mais vidas. E lembrando que o Brasil toda semana está batendo recorde. Então a gente ainda não vê o final dessa pandemia num país onde a população desrespeita dioturnamente as regras que são estabelecidas. Então toda vez que se tenta fazer algum tipo de abertura da economia, a própria população ela vai lá e menospreza absolutamente todos os protocolos. A gente está falando de reabertura, Jajão? perdão, Xanxa, a gente está falando de reabertura num país que está batendo recordes diários de mortes. Enquanto a gente está atingindo mais de 1.100, 1.200 mortes por dia, os nossos governantes estão pensando em abrir a economia, em reabrir o comércio, mas isso evidentemente, como em todas as experiências internacionais, está fadado ao fracasso. O consórcio de Universidade do Nordeste diz que o número de casos em Alagoas, só para a gente citar Alagoas como exemplo aqui, para ver se pode num parâmetro de reabertura, em Alagoas o número de casos no interior de Alagoas ele duplica a cada 2 dias, 2, 3 dias. E o número de casos em Maceió, ele duplica a cada 11 dias. Ou seja, muito longe da curva descer ou achatar ou qualquer coisa nesse sentido. Com relação ao protocolo de abertura, Xanxa? A discussão dessa curva, abaixar, ela já é já vem demorando muito tempo, já é uma discussão que vem sendo feita. Eu estava até ouvindo um podcast sobre alguns analistas políticos e econômicos dizendo o seguinte, ó. Então, essa discussão da economia, ela voltar de uma forma mais rápida, como estava sendo discutido no início da pandemia, ela não é o que se aponta. E essa abertura do comércio, ela está sendo feita a qualquer custo. Não só aqui em Alagoas, mas em vários cantos do país. Acho que isso que o Ricardo colocou é interessante, porque da mesma forma que colocam a reabertura das aulas e tal, vai ser um negócio bem protocolar e protocolar mesmo, porque está lá, mas muito pouco vai ser aplicado. Jorjão, acabou a enquete e a galera confunde consulta pública com eleição.
Cara, é muito importante a gente deixar uma coisa clara, a gente já falou isso em outros episódios, a enquete, ela não é determinante, ela não é definitiva, e o MEC pode se apoiar nessa enquete para efetivamente tomar algumas decisões. Porém, ela pode ser contestada tendo em vista que a maioria dos participantes não votou nesta enquete, uma boa parte dos participantes não chegou a votar nessa enquete, e a gente ainda tem muita água para rolar embaixo da ponte no que diz respeito à data e à definição do Enem. O Ministério Público Federal pediu que o calendário do Enem fosse ajustado para o encerramento do ano letivo. Xanxão. No último dia 3 de julho, foi pedido pelo Ministério Público Federal uma readequação do calendário para o Enem. E não é só a discussão do atraso do Enem, do adiamento do Enem, mas é de fazer com que o certame ele seja um pouco mais justo, digamos assim. Então, já até abre a discussão para o seguinte, vários alunos, vários professores, sociedade civil organizada que propôs ou que pediu que o Enem fosse lá para maio, abre-se uma nova discussão de agora adiar o Enem para quando as aulas realmente voltarem e o ano de 2020 encerrar. Então, o que o Ministério Público Federal está pedindo é que se faça um estudo organizado pelo MEC e pelo INEP para que a gente tenha no Brasil uma leitura de como está a volta das aulas e como vai ser o calendário pós a volta, pós pandemia, e ter um exame nacional do ensino médio que aconteça no encerramento do ano letivo de 2020. Agora o questionamento é, quando vai ser, porque a gente tem um país de dimensões continentais, profundamente desigual a nível educacional e econômico, e inclusive se misturam esses dois temas, e para quando vai ficar esse exame nacional do ensino médio? É algo positivo, algo negativo? Como é que a gente tem que ver isso? E é exatamente por isso que houve essa intervenção no MEC. Então o MEC cria esse protocolo para tentar acelerar ao máximo esse processo e encerrar esse ano letivo. Ele não quer empurrar o ano letivo para o ano que vem, porque ele sabe que isso pode gerar uma bola de neve que ele não vai conseguir dar conta, uma vez que no MEC você tem absolutamente tudo menos pessoas preparadas de fato, que entendem de fato de educação para resolver esses problemas. Eu até acho que existe um corpo de funcionários ali, de técnicos, tentando fazer alguma coisa. Mas está no escalão mais abaixo. Bem mais abaixo. Então... Inclusive, se você acompanha esse podcast, se você faz parte das... Quantos ouvintes, segundo o Data Xanxa, nós temos? Nós temos agora menos um ouvinte. Menos um, diminuiu, aumentou 2 no caso. Exatamente, a gente teve uma qualidade muito superior. Em menos 3, fomos para menos 1. Segundo o Data Xanxa, você que acompanha esse podcast, você deve ter percebido que a gente não falou de ministro da Educação no episódio passado e nem falou de ministro da Educação... Nem tá falando de ministro da Educação nesse episódio. Ricardo, por que a gente tá falando de ministro da Educação? Porque quando a gente gravou o podcast passado e nós falamos sobre o ministro da Educação, o ministro da Educação caiu no período que nós estávamos editando o podcast. A gente gravou na sexta, o ministro da Educação caiu no final de semana. Antes da terça-feira. Carlos Decotelli, o breve, 5 dias no cargo. Inclusive, ele colocou no currículo dele que ele foi ministro da Educação do Brasil 5 dias. De 25 a 30 de junho de 2020. Eu tô tomando conta do som, senhoras e senhores. Eu não posso ficar rindo de maneira muito rasgada aqui. É absurdo esse negócio de estar ficando conta do som. Porque como é Carlos Decotelli, o que já... Carlos o breve. Segundo o Ricardo de Geografia, ele colocou no currículo dele. Exatamente, ele colocou no currículo dele que ele foi ministro de da quando Educação até quando? do Brasil de dia 25 de junho até dia 30 de junho de 2020. Aí depois teve um outro cara que foi convidado e desconvidado. Efetivamente, nós estamos há 18 dias sem ministro da principal ou segunda maior pasta orçamentária no Brasil. Nós estamos sem ministro da Educação há 18 dias. E há 50 dias sem ministro da Saúde. Carlos Decotelli... Não, o coronel não conta lá, não? O general Eduardo Pazuello conta não, ele é ministro interino. Ok. Ele é interino, ele é tipo técnico interino do Flamengo. Lembra daquele treinador do Flamengo? Carlinhos. Lembro. O Carlinhos, caiu um treinador do Flamengo, o Carlinhos assumia. Eu lembro de uma história que o nosso primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, Sim. ele renunciou antes da segunda metade do mandato. Sim. E pela Constituição era para ter novas eleições. Sim. Só que o vice-presidente que tinha sido eleito na chapa, o Floriano Peixoto, ele assume como vice em exercício. Ele não chega a assumir como presidente. Como rapaz, é vice em exercício. O Brasil é pródigo em inaugurar novos tempos e conjugações para as coisas. Porque o Brasil é o único país do mundo que tem futuro ex-ministro, futuro ex-convidado, ex-futuro ministro. Ex-futuro ministro. Bicho, eu fico confuso, porque eu não sei que tempo verbal é esse. Isso é o participe passado jamais acontecido. É um negócio impressionante. Tem que inventar uma gramática só para os tempos verbais. Como é que se eu sou jornalista, como é que eu noticio isso? Se eu digo, Decotelli vai assumir a pasta da educação, Decotelli já não vai assumir a pasta da educação. Ele quase foi.
Decotelli ele é o quase futuro ex-primeiro-ministro. Ele ainda vai acontecer. Mas e o cara que foi convidado e foi desconvidado? Ele é o quase futuro ex-desconvidado? O Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, ele tinha sido convidado para ser ministro da Educação, famoso no ramo da tecnologia no Brasil, empresário muito rico. Ele tinha sido convidado para ser ministro da Educação, o próprio que há um tempo atrás tinha defendido a privatização ou extinção do Ministério da Educação. Isso lembra muito a minha vida amorosa quando eu era pequeno. Eu quase fui namorado de um bocado de gente. Eu sou o futuro ex-namorado de um bocado de gente. Isso lembra muito a minha vida amorosa, atual. Porque... Desculpa, gente. Eu queria muito chegar lá, só que a menina era, tipo, terrivelmente evangélica e, infelizmente, não aconteceu. Aí o Renato Feder foi a mesma coisa. Ele queria muito chegar lá, só Mas que a não ala conseguiu terrivelmente evangélica proibiu a ascensão dele e ele acabou recusando o convite para ser ministro. O que é impressionante, é tipo, eu ganhei na loteria, mas eu declinei o convite de ser milionário. Mas eu acho que existe uma justificativa pra gente, nesse momento, a gente não ter nem ministro da Educação e nem ministro da Saúde. Por favor. E aí, já que o Jorge começou a falar sobre o processo histórico, então vamos lá. Se tem uma coisa boa que está acontecendo nessa pandemia, se é que a gente pode falar que a gente consegue buscar alguma coisa boa, é que eu consigo hoje observar as aulas dos meus amigos. Certo. E uma coisa que eu venho observando nas aulas do professor Jorge é que quando ele fala sempre de história do Brasil, ele fala da ausência da democracia. Sim. E de uma forte exploração do homem e de uma forte exploração dos recursos dentro desse território. Certo. Então vamos lá, a nossa sociedade, ela não é uma sociedade tão dividida, tão hierárquica, tão diferente assim. A gente pode considerar a nossa sociedade com 3 ou 4 grandes níveis sociais. Primeiro, você teria uma grande burguesia, grande no sentido de domínio e não grande no sentido populacional, e essa burguesia comanda todas as ações do país. Abaixo dela você teria uma classe média. Essa classe média você pode até dividir em 2 categorias, uma classe média alta e uma classe média baixa. Certo. Quem seria a classe média alta? Seriam os agentes públicos e privados dessa burguesia. Então você teria juízes, você teria representantes públicos, você teria representantes privados em grandes corporações e tal, que fazem um serviço para essa burguesia. Porém, essa classe média alta, ela em nenhum momento vai se incomodar em não ser burguesa. Um elemento ou outro pode até chegar a ser burguês, virar um burguês, mas é raro. Ela se contenta em ficar na sua classe média alta. Abaixo dela, nós teríamos uma classe média baixa. Essa classe média baixa, se é que a gente pode definir desse jeito, ela seria uma classe média que tem acesso a alguns recursos, que consegue financiar um carro, que consegue financiar um apartamento, que consegue alugar um apartamento e tal, e que também não vai se manifestar ou se revoltar contra a burguesia e nem mesmo contra a classe média alta. Ela vai ficar ali muito bem porque ela sabe que existe uma galera mais embaixo. E existe a grande massa da população brasileira. Essa grande massa da população brasileira é uma grande massa constituída por negros, é uma grande massa constituída por favelados, pobres, miseráveis, é uma grande massa excluída. Mães solteiras, mães solos no caso. Perfeito. Então assim, a gente está trabalhando aqui um podcast de educação, então vamos pegar um enfoque da educação. Pois não. Quando foi que nós tivemos a universalização da educação no Brasil? Isso vai começar nos anos 80, e eu sei disso porque eu estou estudando isso em função do meu trabalho fora daqui, que vocês sabem muito bem. Certo. Então, isso vai começar nos anos 80. Então, nos anos 80, a gente começa a ter uma universalização, que na verdade não é uma universalização da educação. É você gerar a educação, trazer a educação para a última camada que ainda não tinha educação nesse país. Porque todas as outras já tinham educação. Então o que se chama de universalização é, na verdade, entregar a educação para essa camada que está mais abaixo. Depois que você passa os anos 80, você tem a Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é extremamente importante para a saúde e para a educação. E eu já vou chegar no ponto que a gente estava discutindo. Então a saúde ela passa a ganhar o SUS com a Constituição de 88. E você tem a consolidação do Estado como um representante legal que tem a obrigação de ofertar a educação para a população de uma maneira em geral. E aí você começa uma onda de redemocratização. E aí logo em seguida chega Fernando Henrique. E aí o que Fernando Henrique ele tem para fazer? Ele não tem muito mais coisa para fazer porque essa chamada universalização ela já tinha sido feita. Então o que o Fernando Henrique ele vai consolidar dentro de um regime democrático são as bases legais e ele vai criar a LDB.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 97. Exatamente. Então, e depois dele continua a democracia. E aí Lula, quando ele chega ao poder, você já tinha a universalização e você já tinha as bases legais. Aí foi só construir estrutura física. O que o Lula foi obrigado a fazer? O que ele tinha para fazer? O que ele tinha para fazer era uma consolidação do regime democrático. Ou seja, Lula começou a pegar essa população que agora já começava a se tornar alfabetizada e colocá-la em patamares educacionais superiores. E colocá-la em patamares no ensino médio e na universidade. A partir daí é que começa a degringolar as coisas. Muita gente acha que o Lula investiu muito em ensino público, em universidade. Ele investiu muito mais na iniciativa privada. Muito mais recurso foi investido nas universidades privadas. Só abrindo um parênteses. Essa coisa é uma questão que pode até ser falada, inclusive para aqueles que são defensores do governo Lula. Porque, veja, muito embora aconteceu, de fato, uma grande expansão universitária, mas a expansão foi muito maior ao transformar os investimentos em educação numa espécie de plataforma de rentismo que permitiu para as universidades que são privadas lucrarem horrores, porque todos os grandes conglomerados educacional surgem nesse período. Exatamente, esses conglomerados Croton, quais são os outros, Jorjão? Tem vários, né? Pearson, essa galera aqui, enfim, Saraiva exatamente, Saraiva Educacional e tal. Essa galera ganhou muito dinheiro no governo Lula. Os grandes conglomerados educacionais ganharam muito dinheiro no governo Lula. Muito embora o governo Lula ele tenha feito a expansão da universidade pública no Brasil, o governo Lula foi sim um grande balcão para o rentismo e para o ensino privado no Brasil. E isso é inegável. Perfeito. Então aí vamos lá, vamos continuar. Então esse governo, quando ele vai consolidando essa democracia e dando acesso a essa população de excluídos lá embaixo, que até bem pouco tempo atrás não tinha sequer acesso à educação e agora começa a chegar na universidade, fez com que a classe média olhasse para o lado numa faculdade de medicina e encontrasse um preto do lado dele. Aí se incomoda. E não faltam depoimentos. E aí ele se pergunta o seguinte, o que aconteceu para esse cara estar aqui? Das duas, uma. Ou eu caí, ou ele subiu. Nenhuma das duas me agrada. Então, a partir de agora, eu preciso combater isso. E se você analisar bem, no passado, essa galera combatia o petismo. Temos que tirar o PT do poder. Sim. Agora essa galera tá indo pra rua, não mais para combater o PT, tá indo pra rua para combater o Supremo, tá indo pra rua para combater o Congresso. Sim, para combater qualquer instituição democrática que exista. O ataque eles são contra a democracia. Não foi o PT que colocou o pobre, o negro na universidade. Foi a democracia, porque essa é uma função de regimes democráticos. Foi o próprio processo democrático. Qual é o problema agora? Qual é o problema agora que acontece nesse governo? É difícil você encontrar pessoas de base ideológica para você colocar nessas duas cadeiras. Qual é o médico que vai pegar o Ministério da Saúde e vai combater a OMS? Quem vai dar seu nome para a teoria antivacina? Exatamente. Quem é que vai assinar algum documento que pregue isso, podendo perder o seu registro amanhã? Qual é o educador, de fato, que vai pegar uma cadeira de um governo como esse? Seja esse educador ou não alinhado ao método freiriano. Nós já falamos aqui em outros podcasts que parece que a loucura desse governo, esse governo não tem nada de louco. Não, é um projeto político. Esse governo tem um projeto e o projeto ele é antidemocrático. Por natureza. Porque a classe média e a burguesia brasileira não aceitam a democracia. Porque a democracia diminui as desigualdades e retira o privilégio de quem está acima. Ainda sobre democracia, aproveitando a deixa, ô Jorjão, faz um panorama dos presidentes da República no Brasil, porque o Jorjão tem uma teoria ótima. Rapidamente, não é nem teoria, isso não, é uma constatação de fatos. Mas aí a constatação de fatos, o Jorjão vai expor uma série de fatos que eu acho interessante, porque essa série de fatos dá pra gente dizer o seguinte: o Brasil é um país que não sabe o que é democracia, a democracia brasileira ela é uma criança que começou a engatinhar e quebrou uma perna, e depois quebrou outra perna. A gente vai ter efetivamente 4 presidentes que foram eleitos democraticamente e terminaram o seu mandato. Na história do Brasil. Na história do Brasil. A gente vai ter Eurico Gaspar Dutra, eleito em 46 e termina o seu mandato em 51. Depois nós vamos ter Juscelino Kubitschek, que vai assumir em 56 e sai do governo em 60. A gente vai ter, depois dele, o Fernando Henrique Cardoso, que vai ser eleito e terminar 2 mandatos. Auge do neoliberalismo brasileiro, capa da Veja em 98, o Brasil da miséria, o moleque comendo calango, fome no sertão. E o Lula. Depois disso, todos os presidentes ou chegaram por meios espúrios
golpes, ou foram vices que assumiram por algum acontecimento com o mandatário, né, o chefe, o José Sarney, o Itamar Franco e o Michel Temer. Os 3 vices que o MDB emplata, né, efetivamente. O MDB é o partido que mais colocou presidente sem eleição. Na cadeira sem eleição. Botou 3, dá pra pedir música no Fantástico. Dá pra pedir música no Fantástico. E o Michel Temer com a mãozinha dele lá, com a mãozinha dele lá. Você pega todos os presidentes da República, da chamada República Oligárquica, eles foram eleitos por uma minoria dos brasileiros. Se você pegar Getúlio Vargas, foi um ditador, assumiu a partir de um golpe. Os 5 presidentes da República Militar, da ditadura civil-militar, foram golpes. E os outros presidentes ou saíram antes do fim do mandato ou foram derrubados. Então, a tradição democrática é extremamente incipiente. E por isso é que a burguesia brasileira, a classe média brasileira, não gosta de democracia. Precisamente. Nunca não gostou. Gosta de receber ordens, obedecer regras. Você pensa que você está falando com quem? Ele é engenheiro civil. Ele é melhor do que cidadão. Então, assim, essa cidadão sociedade... não. Cidadão não. Engenheiro, ele é melhor que você. Civil. Mas assim, a análise que vocês estão fazendo aí é uma análise que o Florestan Fernandes faz. Talvez, não sei se de forma consciente ou de forma inconsciente, vocês acabaram reproduzindo alguns conceitos centrais da sociologia do Florestan Fernandes. O primeiro é a ideia que ele chama de democracia de cooptação. É isso que vocês estão falando aí. Por exemplo, no processo de transição de 85, do final da ditadura militar para de 85 a 88, para as vias democráticas, parte da elite brasileira que estava no poder já no final, no processo da ditadura e no final da ditadura, é parte significativa daquela que está junto da construção da Carta Cidadã, que vão ocupar o Congresso Nacional, que vão ser os deputados, os senadores que vão ser eleitos. Por exemplo, famílias mais que tradicionais da política brasileira, que permaneceram durante a ditadura, continuaram no regime democrático. Isso. Outra coisa também que o Florestan Fernandes fala que é interessante, isso que o Ricardo falou no livro dele sobre a Revolução Burguesa, ele fala de uma Revolução Burguesa incompleta no Brasil. Então, por exemplo, se você fizer uma comparação com outras revoluções burguesas, como aconteceu, por exemplo, na França, o nível de expansão dos direitos sociais, por exemplo, para o terceiro Estado, óbvio, são momentos históricos diferentes, claro. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a educação ela vai ser, entre aspas, universalizada a custo de quê? E como? Até hoje a gente não pode afirmar que no Brasil nós temos uma universalização da educação com a quantidade absurda de analfabetos que nós temos, principalmente nas classes de renda inferior. Muito embora o petismo defenda e tome isso para si como bandeira única. Claro, mas aí também ele vai fazer uma defesa de que é um perseguido, ele vai fazer uma defesa que foi ele que colocou a população de baixa renda dentro da universidade e não foi. Foi a democracia que fez isso. Histórico. Esse argumento é profundamente contraditório também que o Ricardo falou. Por exemplo, isso que vocês trataram, é verdade que o governo do PT aplicou, por exemplo, política de cotas, políticas sociais, a expansão da universidade pública, mas também a expansão da universidade privada, endividando parte significativa dos jovens e do que a gente chama hoje de precariado, que são esses jovens sem muitos direitos sociais e tal, que eu via se refletir isso, evidentemente que depois estudando, ali na Ponta Grossa, pegava meu ônibus para ir para o UFAL. Se você está ouvindo esse podcast e você é de fora de Alagoas, a Ponta Grossa é a zona sul de Maceió. Vergel, Ponta Grossa, são bairros periféricos, mas que ficam próximos do centro da cidade. Mas que para chegar na universidade eu duro aproximadamente 40 minutos. Uma parte significativa ficava nos pontos que desciam em universidades privadas aqui. Então é uma galera que trabalhava para poder sustentar a sua universidade privada. Que as vagas ociosas lá eram financiadas por parte do governo. Aí foi onde foi criado até o termo, né, dos tubarões do ensino, que ganharam muito dinheiro e tal. Então é profundamente contraditório essa ideia de acesso à universidade Começa pública. Começa com o Fernando Henrique, esse financiamento, não é nem com o governo Lula. O governo Lula só amplia essa quantidade de vagas e de dinheiro jorrado nas universidades privadas. Nessa coisa dos tubarões de ensino, é interessante ver as entrevistas daqueles caras que são bilionários da educação. Declarações abertamente dizendo assim, eu só fiquei milionário, o meu curso só dá certo, minha rede de escolas de inglês só dá certo porque a educação brasileira é falida. Se o brasileiro soubesse falar inglês, eu não teria ficado milionário vendendo curso de inglês. O Florestan Fernandes tem um conceito também que eu acho interessante, que é o preconceito reativo. O brasileiro, segundo o Florestan Fernandes, ele costuma apresentar um preconceito a ter preconceito. Então é aquele famoso, não, eu não sou racista. Eu tenho até, inclusive, amigos que são negros. Eu não sou homofóbico. Inclusive, estou aqui abraçado com meu amigo que é gay. Só para dar o português aqui, se vier o conectivo adversativo, vem uma canalice depois. Eu não sou racista, mas... Pronto. Eu não sou homofóbico, mas... O conceito de preconceito reativo, ele é muito interessante, principalmente quando você falou da questão das cotas
e com a expansão democrática do ensino brasileiro, a galera não via as cotas como uma medida de inclusão educacional. A classe média passou a olhar para as cotas como uma afronta e como uma tomada de uma vaga que era dela por direito ou por predestinação. Então, o brasileiro, a classe média principalmente, ela nunca vai admitir que é preconceituosa. Ela vai dizer, não, eu não sou preconceituosa, mas... Esse mas aí já prova que ela tem este viés, eu queria lembrar histórico. aqui uma entrevista histórica do Darcy Ribeiro no Roda Viva no início dos anos 90, que os recortes dessa entrevista circulam no YouTube até hoje, onde ele fala da elite brasileira. O Darcy Ribeiro defende, em O Povo Brasileiro, que é um livro muito otimista do Darcy Ribeiro, ele defende basicamente que existe um povo, uma raça, uma brasilidade, uma etnia, para usar o termo mais adequado, sendo formada no Brasil. Beleza? E aí o que acontece? Acontece que em O Povo Brasileiro, o Darcy Ribeiro ele também faz uma severa crítica ao papel que uma elite teria no nosso país. Porque veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a elite brasileira não tomou para si a construção de um projeto de nação, como a elite de outros lugares tomou, como a elite argentina tomou, como a elite paraguaia tentou tomar e o Brasil atrapalhou com a Guerra do Paraguai. Não houve no Brasil uma elite que tivesse um projeto de nação. Projeto de nação. Esse termo não é o Tainan que está usando, é o Darcy Ribeiro que usa. Eu acho que, na verdade, este é o projeto de nação da elite. Sim, aí é que entra a fala do Darcy Ribeiro, dizendo que a elite brasileira é a pior. O Brasil tem tudo para ser um grande país, e a elite brasileira ela é mesquinha, ela é tacanha, ela é menor, ela é infame, ela tem raiva do pobre, ela cultiva esse sentimento de reverso que o Florestan Fernandes cita. Essa é a lógica. O Brasil não tem uma elite que tomou para si a ideia de, peraí que eu vou fazer aqui um Rockefeller Center. O Noam Chomsky, ele faz uma consideração muito interessante. Tecnologias como GPS, satélite, robótica, microeletrônica, laser, tudo isso foi produzido pela iniciativa pública. Foram anos e anos do Estado, com dinheiro do contribuinte, assumindo o prejuízo para uma pesquisa de uma tecnologia que deveria ser usada para o público. O que é que acontece? Depois que o Estado arca com esse prejuízo por décadas, ele repassa esse prejuízo para o público, você contribuinte vai pagando. Imposto. E na hora de você usar o serviço, o Estado passa para a iniciativa privada. Então, o Macintosh, por exemplo, que surge em 1977, ele surge depois de 30 anos de pesquisa estatal na computação. Isso. Militar, estatal. Aí o que é que vai acontecer? Depois isso é privatizado e você paga 2 vezes, que você pagou o seu imposto e você vai ter que comprar o computador mais caro. Então imposto é roubo, Jorge? É isso? Que é isso? Não, imposto não é roubo. Imposto não é roubo. Cuidado que o roubo é você ter que pagar depois pela empresa. O roubo é você pagar 2 vezes. O roubo é tipo você você pegar o que é público e passar para iniciativa privada. Aí é que tá o roubo. Aí é que tá o clientelismo. Aí não é o imposto. O imposto ele precisa ser bem empregado. O imposto ele é necessário e se for bem empregado, ele é muito bem-vindo. Agora, o imposto, da forma como ele é dividido nesse país e em vários países subdesenvolvidos, é que fazem com que o acesso a esse recurso não seja democrático. Agora, então, isso é que vai atrapalhar países subdesenvolvidos de terem um imposto digno para sua população. Mas eu ainda acho que a elite tem um papel no desenvolvimento de um país. Lembrando que historicamente nós temos uma população negra marginalizada aqui no Brasil. A gente não falou no último episódio e nesse episódio ainda do ministro da Educação, mas eu queria levantar uma problemática sobre o ex-futuro, ex-ministro Ricardo, você tem aí a lista dos que inflam o currículo? Tem. Enquanto fala aí, o ex-ministro, ex-futuro, me foda. Tá vendo o Jorjão dando tilt? Eu não falei pra vocês que é o futuro do participe do passado. O cara é o quê? Ele é ex-ministro, ele é futuro... Ele é professor. Uma coisa é certa, ele é professor e ele era professor da Fundação Getúlio Vargas, isso ficou atestado em diversos momentos. Ok. E então o professor Decotelli... E a FGV teve um papel fundamental na fritura desse ministro e na sua brevitude no cargo. Por quê? Porque ela disse que ele não era professor da instituição, e após 5 dias do anúncio e da posse do ministro, ele vem a renunciar. Antes disso, ficou evidente fraudes no seu currículo Lattes, na sua plataforma acadêmica. Mas o que acontece é, outros ministros, outros membros do governo, deste e de outros governos, também fraudaram os seus currículos acadêmicos e não tiveram sequer 1/3 da repercussão e nem que o Carlos tiveram Decotelli reputação teve. arranhada. O ministro do Meio Ambiente, por exemplo. Ricardo tem a lista. Então, a elite brasileira e o governo, ele tem um viés explícita e muitas vezes implicitamente racista. O único ministro que sofreu uma fritura, que sofreu um processo inquisitorial na mídia,
foi um ministro negro. Primeiro e único deste governo. Ok, Ricardo? Vamos lá. O projeto Harvard, do Witzel, governador do Rio de Janeiro. O projeto o quê, meu irmão? Projeto Harvard. O projeto... Inglês da porra, vai. Eleito em 2018, ex-juiz de direito Wilson Witzel ostentava em seu currículo Lattes que havia passado parte do doutorado na prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Chegou inclusive a apontar o nome de um orientador americano. O problema, ele nunca havia pisado na instituição. O cara roteirizou a parada. Flagrado, Witzel afirmou que tinha programado a experiência, mas que foi obrigado a adiá-la após ser eleito. Aí o tempo verbal de novo. Presta atenção. O Witzel colocou no currículo algo que ele tinha planejado, ou seja, é o futuro do jamais acontecido. Crivella. Em 2016, Marcelo Crivella do Rio de Janeiro. Isso. Em 2016, o site de campanha do bispo da Universal, Marcelo Crivella, informava que ele tinha doutorado por uma universidade sul-africana. A assessoria afirmou que foi um erro de tradução e admitiu que ele tinha apenas pedido na Universidade de Pretória a equivalência de seu diploma de graduação. Oxi! Era doutorado, virou diploma de graduação. Era doutorado, aí pediu equivalência. Parecia ter acabado aí, mas em 2019, o site da Prefeitura do Rio passou a dizer que ele tinha um mestrado. Não, se eu botar no meu lado essas coisas que eu quero fazer, vocês estão lascados. A mestre Damares, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Jamais mentiria, ela faz concurso de A ministra ultraconservadora do governo Bolsonaro já se apresentou em eventos como mestre em educação e mestre em direito da família. Lá da Goiabeira. Ao ser questionada por jornalistas sobre onde teria feito esses cursos, Damares Alves afirmou que não tinha títulos acadêmicos. Segundo ela, a palavra mestre é normalmente aplicada em igrejas para aqueles que se dedicam ao ensino bíblico. A palavra mestre também é aplicada na rua, quando você quer chamar a atenção de alguém, grita: ô mestre! Também é aplicada no bar, para chamar garçom, e também é aplicada em Karate Kid, porque o Miyagi é mestre. Em 2019, o site Intercept Brasil apontou que Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, assinou um artigo num jornal em 2012 como se tivesse um mestrado em Direito Público na prestigiada Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Ao longo de anos, a informação foi repetida por diversos veículos da imprensa. No entanto, o ministro nunca obteve qualquer título na instituição. Salles afirmou que o erro original partiu da sua assessoria. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não acabou não, em 2009, não acabou não. A então ministra Dilma Rousseff... É uma tradição brasileira isso, a Dilma. Em 2009, a então ministra Dilma Rousseff ganhou visibilidade como possível candidata à sucessão de Lula. Isso também trouxe mais luz sobre o seu currículo. Em seu Lattes, ela indicava um mestrado e doutorado na Unicamp, mas ela nunca obteve os títulos. Admitiu que nunca apresentou dissertação e tese. Disse que não havia conseguido conciliar os estudos com a sua carreira em diferentes governos. Muito bem, senhoras e senhores, vamos lá. Em 2006, Carmen Lúcia... Não acaba mais não essa ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Em 2006, Carmen Lúcia foi apresentada como doutora em sabatina para aprovação do seu nome ao STF. Sim. A informação constou no site do Supremo até 2009. Mas era outro caso de alguém que cursou disciplinas sem entregar a tese. Gente, eu tô começando a achar que isso é uma tradição brasileira para você. O erro ainda seria reproduzido por vários veículos, mas diante das menções ao título, a ministra passou a apontar que não é doutora, como numa entrevista do Roda Viva em 2016. Em 2002, ao ser indicado o ministro Celso Amorim foi anunciado como doutor pela London School of Economics. London School of Economics, LSE, é muito boa. A informação constatava até no seu currículo do Itamaraty. Ele chegou a assinar artigos como doutor em 2009. A revista Exame revelou que ele nunca havia concluído o doutorado. Outro caso de alguém que cursou disciplinas, mas não defendeu a tese. Depois que ele concluiu o doutorado, ele assumiu mais cargos de ministério no governo. E por fim agora o Decotelli. O único que sofreu fritura, Exatamente. O único que foi expulso. Dos 8 que eu fiz aqui, ele foi o único. Teve outro ministro do STF, amigão, que eu esqueci o nome agora, mas ele já saiu. Negro não pode errar. Não pode vacilar, senão, meu irmão, o paredão
é foda. É o que a gente tava falando, né, no tópico anterior, não só negro, né? Aí, nessa lista, vamos lembrar, a Dilma Rousseff, muito do que ela sofreu também no processo de impeachment foi misoginia total. Misoginia, machismo e uma série de coisas. Só quem andou nas ruas das grandes cidades do país e também no interior viu os tipos de adesivo que tinha em carro, as capas de revista. De bizarrice. Nós precisamos. Fica uma dica aí para os pesquisadores de mídia e comunicação: se você pegar as capas de revista com a Dilma Rousseff, você tem um ensaio de misoginia, porque ela sempre era representada gritando, como se ela estivesse nervosa, histérica, como se ser mulher atrapalhasse tomar as decisões. Exatamente. Era uma coisa surreal as capas de revista. Então, giro de notícias, falamos sobre educação, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, vamos para notícias ao redor do mundo, ok? Num oferecimento de... Sampaio, comi e você não viu. Eles ganharam outra entrada porque, pô, sensacional. Grande Sampaio. Grande Sampaio, mora no nosso coração, aí. Siga @Sampaio, doceria Sampaio, alô Morgana, tamo junto. Vocês viram o que aconteceu na França, minha gente? Vocês viram o pau que foi? Vocês viram o pau que foi? O pau cantando nas eleições municipais francesas, porque lá tem Partido Verde. Eu vou ler, o Xancha comenta aqui, ó. Ecologistas vencem eleições municipais francesas. Aconteceu aí nas últimas semanas o segundo turno da eleição municipal francesa e teve uma novidade, mais ou menos, uma novidade que foi cantada, na verdade. Novidade nova. O Partido Verde francês conseguiu várias capitais importantes da França, inclusive Marseille, entre outras, desbancando, por exemplo, o Partido Socialista Francês, que reelegeu, né, a atual prefeita, continuou na prefeitura de Paris, mas ganhando tanto do partido do Macron em quantidade de prefeituras, como também do avanço da extrema-direita da Le Pen. Minha gente, me expliquem porque eu sou leigo. Quando você fala Partido Verde francês, você não está falando do mesmo Partido Verde nosso, não, né? Não, inclusive o Eduardo Jorge foi fazer campanha lá na França. É o quê, meu irmão? O Eduardo Jorge foi fazer campanha lá na França. Aqui é praticamente um partido de aluguel. Exatamente. Aqui o Partido Verde... Professor Ricardo, essa acusação é séria, viu? É séria. Não tô fazendo uma acusação. Tô falando que é praticamente um partido de aluguel. Supostamente. Supostamente um partido de aluguel, que eu já me defendo melhor, né? Mas supostamente vários partidos no Brasil são partidos de aluguel. Não, né? supostamente quase todos os partidos aqui. Supostamente quase todos. Dê-me sua legenda que eu quero vencer. Baby. Parece que no Brasil... Parece que no Brasil ser ideólogo ou defender uma ideologia é um crime. Na verdade, o bom é você comprar um cargo no partido, supostamente. O bom é você mudar de partido. Jorjão, quantas vezes o nosso presidente mudou de partido na sua... Foram 8 mudanças de partido nos últimos 20 sempre anos. do lado do Maluf, hein? Mas tem um tema muito importante sobre esse destaque aí que o Tainan tá deu. Aqui, ó. Eu vou ler para você. Ecologistas vencem eleições municipais francesas marcadas por abstenção recorde. Exatamente. Ok. Escolha de novos prefeitos adiada pela pandemia confirma o quê? O recuo do partido de Macron, Le Pen conquista, não é isso? Perpignan. E a socialista Anne Hidalgo obtém um novo mandato em Paris. Mas por que essa discussão é importante? Até que eu ia levantar um pouco a bola aqui para o professor Ricardo. O que isso tem a ver? Porque senão o Ricardo daqui a pouco vai vir com algum dado do Himalaia e vai dizer que é importante para a nossa vida. Não, mas esse é um tema... Isso é importante, aprenda. Viu? Esse é um tema extremamente importante. Até quando a gente trata sobre o tema em sala de aula de movimentos sociais, dos novos movimentos sociais, tratar sobre o tema do meio ambiente. Essa que já é, na verdade, uma das pautas principais na Europa. Esse tema ainda não chegou com tanta força aqui no Brasil, não é uma crítica necessariamente aos movimentos, aos ambientalistas brasileiros, não é um tema que pega ainda, mas esse ano, no início do ano, nós tivemos uma greve climática que foi bombástica. Strike for the climate. Exatamente, em vários cantos do mundo, em Paris foi um exemplo disso, em Londres foi um exemplo disso, e essa discussão climática ela já bomba entre a juventude lá na Europa, nos Estados Unidos também um pouco, mas na Europa principalmente. Esse é um fenômeno político que alguns cientistas políticos estão analisando, de que pode ser uma nova onda, de que a esquerda ela seja capitaneada por esses setores mais ecologistas, de defesa do meio ambiente, do ressurgir ou do fortalecimento desses partidos verdes ao longo do mundo. Uma coisa política que já aconteceu. A primeira onda, se vocês lembram, em junho de 2013, com aquelas manifestações que tiveram no Brasil, e posteriormente uma série de manifestações contra, por exemplo, os bloqueios da zona do euro, as medidas de austeridade, fizeram crescer partidos fora da ordem, Sim. ou pelo menos que se mostravam fora da ordem. Syriza na Grécia, Podemos na Espanha, com a nova forma de democracia real. Era um negócio que era de esquerda, mas não era revolucionário. Não era verticalizado, era horizontalizado. Isso tinha toda uma discussão, tinha todo um novo plano que, inclusive, colocou em xeque a liderança
política no campo da esquerda dos partidos socialistas na Isso Europa. foi na mesma época do Occupy Wall Street também. Exatamente, é todo um fenômeno internacional que depois se rebate aqui no Brasil, como por exemplo em algumas eleições o fortalecimento de legendas de esquerda, como por exemplo o PSOL agora na última eleição que teve 10 deputados federais, enfim. Esse é um fenômeno que em geral acontece fora e depois vem aqui para o Brasil. É importante a gente fazer essa análise de como o movimento ambientalista, esses pactos globais em defesa do meio ambiente já estão tomando o mundo e como isso pode se rebater aqui no Brasil. O tema da Amazônia, dos recursos hídricos e uma série de outros temas. Eu vou temas. passar para o Ricardo, mas é o que a menina, Jorge, chama de ecossocialismo, né? Esse é o avanço do ecossocialismo no mundo. Cara, a gente tá vendo um crescimento... Do Tese 11, a gente praticamente esqueceu da Greta Thunberg, aquela menina da Suécia, que mobilizou o planeta numa luta, porque a gente tá preocupado com outro inimigo agora, que é a pandemia. Mas a gente não pode desprezar que as esquerdas no mundo, as esquerdas agora, elas têm assumido um papel ou ambientalista, se for uma esquerda mais radical, a gente chama de ecossocialismo, e a gente está vendo essa pauta ambiental tendo aparecido nos programas políticos. Então, nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, a deputada Alexandra Ocasio-Cortez, eles estão trabalhando já com um novo acordo verde, né, um New Green Deal, o Green New Deal, para trabalhar com pautas ambientais e uma reforma estrutural na economia. Eu queria saber o que o Ricardo acha sobre isso e outros tópicos. Por favor. A questão ambiental ela surge no século XX. Então, até o século XX, você não discutia muito sobre a problemática ambiental, porque a gente não sabia muito bem quais eram as interferências para o ser humano da degradação ambiental. Então, principalmente a geografia, ela não vai analisar o verde pelo verde. Ela vai analisar o verde a partir do momento que isso interfere na qualidade de vida da população. Então, por isso é que devemos preservar o meio ambiente. É porque se você degrada o meio ambiente, automaticamente você degrada a vida social. Não existe impacto ambiental que não gere um impacto social. É essa parada que eu gosto da visão dos geógrafos. Os geógrafos nunca falam sobre meio ambiente pelo próprio meio ambiente. É sempre relação econômica, impacto social, Exato, etc. Aqui não tem biologia não, para saber quantas asas tem uma borboleta e tal. Pra gente, a gente não tá preocupado com esse negócio não. Aqui é a ciência raiz, aqui é a ciência de verdade. É ciência raiz. Beijo aí para os biólogos. Aí, ciência raiz, ainda aqui não, ele fez outra piada. E cara, hoje eu tô muito danado pra fazer piada sem perceber. Levanta a mão quem gostou dessa piada. Olha aí, todo mundo levantando a mão. Menos um então, ouvinte assim, agora. Você tem, na primeira parte do século XX, uma série de impactos ambientais, principalmente no Japão. Existe uma doença chamada doença de Minamata. A doença de Minamata é uma contaminação de mercúrio e leva esse nome porque foi na Baía de Minamata, no Japão, que você teve a primeira grande contaminação em escala populacional. Então a Europa começou a ver aquilo com maus olhos e falou, poxa, peraí, se uma indústria de polietileno lá no Japão consegue fazer isso, que dirá aqui na Europa que nós temos várias indústrias? Porém, essa visão ecológica, quem pode se dar ao luxo é a burguesia. O pobre, ele não tem condições de ter um pensamento ecológico ainda. E foi exatamente isso que foi brigado ao longo do século XX. A maior agenda feita até hoje foi a Agenda 21 na Rio 92, aqui no Brasil. A luta ecológica costuma ser bem branca e classe média, né? Exato. Mas por quê? Porque se você chegar agora para qualquer auxiliar de pedreiro que está ali fora trabalhando, virar para ele e falar o seguinte, bicho, você sabia que se você largar um canudo plástico, a tartaruga pode comer e morrer? Ele vai te pedir da licença que você está me atrapalhando no meu trabalho. Ele não tem condições de ter uma consciência ecológica. Se você que está ouvindo a gente tem condições de ter essa consciência ecológica, você é um privilegiado. Se você falar para o motorista do Uber que o carro dele polui o meio ambiente, ele tá pouco preocupado. Você não vai conversar sobre créditos de carbono, meu irmão, com essa galera. Porque, é um privilegiado e faça alguma coisa, já que você tem essa consciência, né? Porque a degradação do meio ambiente, como até o Ricardo tá falando, ameaça a existência humana no planeta. E é exatamente por isso que na Agenda 21 já se colocou um ordenamento. Para você poder ter a preservação ambiental, você precisa erradicar o analfabetismo, erradicar a fome. Se você não consegue a erradicação desses dois elementos e desses dois componentes, e vale lembrar que todos dois hoje são artificiais, com a tecnologia que nós temos hoje, eles não deveriam mais existir.
eles são produzidos de maneira artificial. Então não é falta de tecnologia, não é falta de recurso que eles existem. Então se você não consegue erradicar esses dois elementos, não tem como fazer nenhum tipo de preservação ambiental. E aí você pega os países subdesenvolvidos, porque as nações desenvolvidas já se democratizaram, as nações desenvolvidas já diminuíram as suas desigualdades, então elas conseguem, a partir de agora, defender uma bandeira ambiental com muito mais força e clareza do que a grande maioria dos países subdesenvolvidos, que ainda estão tentando sobreviver dentro desse sistema. Esse tema, ele é um tapa na cara, e não com a educação, muito pelo contrário, na esquerda brasileira e em toda a esquerda de países como, por exemplo, o Brasil, subdesenvolvidos, É um tapa na cara principalmente da esquerda europeia e da esquerda universitária americana. Por quê? O New Left. Por quê? New Left. Não vai ser, num país como o nosso, num país subdesenvolvido, até o Ricardo falou sobre esse tema, não vai ser num país como o nosso subdesenvolvido que a burguesia nacional vai ter preocupação da defesa do meio ambiente. Até porque parte da exploração do meio ambiente e da poluição que é ocasionada aqui são ocasionadas por empresas transnacionais e uma série de outras coisas, que é a localização do Brasil na Organização Mundial dos Países do Trabalho, né? Enfim. Eu acho que isso tem que ser adequado ao programa político de todos os partidos, organizações de esquerda que querem estar postulados para ter um programa político para a realidade. Não é possível hoje você discutir, quer dizer, hoje você discute desigualdade social, hoje você discute uma série de temas, alargamento da democracia ou defesa dos valores democráticos, mas o tema ambiental, ele é um tema fundamental para toda a esquerda no mundo. Principalmente quando se trata de um mundo em que países africanos inteiros são transformados em lixões do desenvolvimento dos países europeus. Literalmente. E é por isso que eu digo que o Ricardo Salles é o pior de todos os ministros que estão... O mais perigoso. O pior não. Ele é o mais perigoso de todos. Um dos mais estratégicos do governo. A gente vai governo. discordar, porque tem uma escala aí de maldade que é foda. Não. Ele é Sabe por quê que ele é o mais perigoso de todos? Porque uma canetada dele pode desmatar uma área da Amazônia que para se recuperar de novo vai demorar 250, 300, 500 anos. Até irreversível. Às vezes até irreversível, dependendo do impacto da compactação do solo. E já ficou então, evidente... Por isso que é extremamente perigoso. Porque qualquer desestrutura econômica, você tem como alocar recursos para o futuro, reestatizar determinadas empresas, como inclusive a Europa está fazendo. A Europa passa por ondas de reestatização de empresas, dentre elas a TAP. A Portugal está tentando comprar novamente a TAP. Trazer de volta a TAP. A Espanha fez isso com empresas ligadas ao setor privado na saúde, agora com a pandemia. Tem vários. Lembrando que a gente debateu o saneamento básico no podcast passado. Exato, já demonstrou na Europa que a iniciativa privada ela não é competente para entregar determinados recursos para o seu conjunto populacional. Então o que precisa da força do Estado. E aqui a gente está no movimento contrário a isso. Então o ministro que vira e fala que tem que passar a boiada, ele vai de encontro ao ministério que ele assina como responsável. Se você não está entendendo essa declaração do Ricardo, durante a famosa reunião ministerial, de 22 de abril, em que o ex-ministro da Educação, o Fujão, ele... Eu não vou dizer o nome dele, né? Ele disse... Mesmo porque é difícil mesmo porque é difícil pra caramba, eu não quero, né, ficar que nem o Ricardo falando inglês. Aí é o seguinte... Veja, tô de resenha. Aliás, quando a gente não tá de resenha nesse podcast. Agora, o que acontece... Você é brincando, é? E é brincando, é? Eu pensei que isso aqui era a Vera. Eu me preparei tanto. É por isso que você se perde no teu pensamento. Que meu irmão? Tu já tá falando já uma terceira coisa e não completou o que você ia falar. Peço perdão, é o excesso ou é a falta de energético. Eu falava a respeito dessa, só para dar uma clareza, porque você falou uma coisa que pode ser que o ouvinte não tenha lembrado. É aquela famosa reunião ministerial onde cada ministro expôs uma espécie de declaração horrível. E a declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi justamente de que tinha que dar canetada e passar boiada e acelerar o processo de, aspas, do tamanho dessa sala, desenvolvimento da Amazônia. É isso. Só para esclarecer... Desculpa o tangenciamento. A desregulação ambiental protagonizada pelo Ricardo Salles como projeto neoliberal desse governo, ela tem sido criticada justamente por partidos da Europa. Aquele famoso acordo do Mercosul com a União Europeia, ele está embargado justamente por causa da desregulação ambiental no Brasil. Então, o desmatamento protagonizado pelo Ministério do Meio Ambiente tem despertado a atenção de ruralistas que, historicamente no Brasil, protagonizam o desmatamento porque eles estão começando a sofrer sanções em exportações internacionais. Como é, Jorjão? Money Talks, Bullshit Walks. Bullshit Walks. Salve para Malu Gaspar, grande jornalista. Não sei nada do que você falou aí. Quando o dinheiro fala, a bobagem anda.
Você pode ter o discurso que for, você pode se começar a incomodar. Tu viu que ela é global? Você se ligou? Então, é um ditado americano. Em inglês é bobagem? Money Talks, Bullshit Walks. É um ditado popularizado pela jornalista Malu Gaspar, que é jornalista da Piauí, que tem um livro ótimo, depois eu indico aqui no podcast. E aí, a jornalista Malu Gaspar, ela popularizou esse ditado Money Talks, Bullshit Walks para falar justamente o seguinte. Isso é um ditado americano que diz que toda discussão política, ela esbarra no dinheiro. Então você tem um plano ideológico, vamos passar canetada, não sei o quê. Só que para você poder fazer comércio, traduzindo em termos simples, você poder vender soja, amigão, você tem que cumprir determinados trâmites, entendeu? E aí vamos falar mal do chinês, o Partido Comunista Chinês. Espera aí, os chineses são nosso cliente. Essa é a questão. Por isso Money Talks, Bullshit Walks, entendeu? Porque quando você começa porque você, para fazer comércio com a União Europeia, você tem que cumprir determinadas exigências dos acordos comerciais. E se você não cumprir... Lá vem o Brasil descendo a ladeira. E se você não cumprir, você não vai vender. Essa é a questão. Entendeu? Bom, basicamente é isso, senhoras e senhores. Vamos em frente. Esse é o podcast da família tradicional brasileira. Hoje o clima tá pesado, tá mais sério, porque o professor Ricardo, como sempre, ele não está gostando muito de nada, não está gostando das minhas falas, não está gostando dos meus tangenciamentos. Um oferecimento, todos os momentos, coberturas e todos para todos os momentos da sua vida. Ele não tá gostando, mas o Ricardo Palestrinha tá foda hoje, fez uma palestra, tu viu a palestra que ele fez? Foi um colóquio. Foi, cara. Eu falei pra caralho, eu peço desculpa aí pra você. Não tem essa não. Por que você tá pedindo desculpa porque falou? É um podcast, cara, não é pra rezar não, é pra falar, meu irmão. É só porque começou com o padre. É, porque ele começou com o padre, ele ficou nervoso, tá ligado aí? Eu quero falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio ainda, que eu quero falar uma parada aqui, ó. Caralho, eu botei essa... Eu queria fazer uma rápida aula de inglês com o professor Ricardo Corrêa para voltar a falar rapidinho do Exame Nacional do Ensino Médio. O Ricardo Noam Chomsky é um grande intelectual americano que estudou no MIT, o Instituto de Tecnologia de... Massachusetts. Fica onde? MIT, Instituto de Tecnologia de... Começa com M. Ah, sim, Massachusetts. Rapidinho em inglês. Minha dica de leitura dessa semana é preconceito linguístico. Não, senhor. Preconceito linguístico não se aplica, é só dentro da própria língua, entendeu? Não, você não tem preconceito linguístico contra o estrangeirismo. Ok. Ainda tem esse lance do Exame Nacional do Ensino Médio, Ricardo, que nós não comentamos. Quer ver? Ó? Crise financeira, falta de internet e problemas emocionais. Na pandemia, alunos de baixa renda desistem do Enem e abandonam cursinhos populares. Deu no G1, meus amigos, no dia 6 de julho. Nós já tínhamos conversado sobre isso, que era a maior participação de pessoas com mais de 20 anos de idade, e agora está ocorrendo aí uma fuga dos estudantes de ensino médio porque eles não estão se sentindo de fato preparados para a realização do Exame Nacional. Esse dado é interessante, essa contradição é interessante. Nós falamos isso no episódio passado do podcast. Nunca o Enem teve tanta gente acima de 20 anos de idade. Isso. Ao mesmo tempo você tem, ao mesmo tempo que existe uma grande participação de pessoas acima de 20 anos de idade, existe uma grande evasão de cursinhos populares de baixa renda e abandono da preparação para o Enem. Os alunos simplesmente desistiram, e a gente conhece, inclusive, alunos que não são simplesmente da rede pública ou de cursinhos populares, que também já estão fazendo isso. Já desistiram dos seus estudos, já abandonaram os seus estudos, eles querem ver o que vai acontecer. É muito difícil você não ter um parâmetro, você não ter um calendário mínimo digno, você não sabe o que fazer, você não sabe o que seguir. Então as escolas, como é que elas fazem um planejamento? A escola que eu trabalho, ela faz um planejamento quase que semanal. Ela não consegue fazer um planejamento a médio prazo. Médio, eu não estou pedindo nenhum planejamento a longo prazo. E não se faz educação de semana em semana. Então você precisa desenvolver um planejamento de médio e de longo prazo. É o ensino lanchonete. Você prepara os insumos para atender a clientela uma semana. É just in time na educação. É o ensino lanchonete. Você prepara os insumos para isso. Uma semana eu tenho material para preparar a aula essa semana e você vai vivendo semana a semana para ver o que acontece. Porque... Isso para quem tem. Não tem porque para a grande maioria dos estudantes, a dificuldade é muito grande. Nós que somos professores, passamos às vezes por um perrengue ou outro com a internet, porque os serviços privatizados na década de 90 não são de qualidade nesse país. Então, que dirá os alunos de baixa renda? Que dirá a grande maioria dos estudantes e a grande maioria dos municípios que não tem acesso aí a 4G ou a banda larga e algo desse tipo? Então, você acaba piorando realmente a situação desses estudantes. Como é que eles vão competir nessa prova? Nós estamos batendo nessa tecla faz tempo aqui. Eles resolveram abandonar.
Tá ficando meio que repetitivo isso. A gente tá tocando nessa tecla faz muito tempo aqui. Colegas do IFAL me informam, professor Emerson Lima, professor Roberto Fernandes, gente do IFAL, especificamente do IFAL dos interiores, não só o IFAL Maceió, IFAL Palmeiras dos Índios, o IFAL que tem uma grande concentração de alunos, nos informam que a expectativa é voltar híbrido. A volta híbrida, uma suposta volta híbrida. Parte dos alunos dentro da sala de aula, parte dos alunos fora. Mas isso tá no protocolo que eu falei agora há pouco. Certo. A volta ela tem que ser híbrida porque você não tem como retornar com todo mundo em sala de aula. Exatamente, questão de espaço então. E aí, como é que você vai fazer esse retorno híbrido se hoje você não tem como desenvolver o remoto? Aí você não tem como desenvolver o remoto, mas você no futuro está falando que a palavra é muito bonita. Inclusive, a educação da moda, da atualidade, é um ensino híbrido. Vários livros já estão sendo escritos sobre essa educação híbrida. Só que você aplicar isso a uma estrutura educacional completamente atrasada, deficitária, vale lembrar que na Constituição está lá que a educação é um direito de todos e um dever do Estado, não a escola. A escola não é vista por parte do Estado como sua obrigação. Então, se a escola ela não é obrigatória por parte do Estado, eu posso colocar os alunos para estudar em uma igreja, em uma casa abandonada, e a partir daí você não tem uma infraestrutura mínima de banheiro, de saneamento básico, de condições de refeição para esses estudantes. Então, como é que você está falando agora de uma educação híbrida? Nós temos outros problemas para solucionar. A gente quer sempre solucionar o problema da classe que está no topo da pirâmide. E a gente fala muito pouco dos problemas que estão na base da pirâmide e que representam efetivamente os grandes problemas. É importante a gente parar de uma vez por todas com vários temas de dimensão social que estão acontecendo agora e se aprofundando nessa pandemia e colocando a culpa na pandemia. Então, um discurso que o governo faz é um discurso muito desonesto. Porque a educação brasileira, ela não parou de funcionar e entrou numa crise profunda por conta da pandemia. Ela é a crise profunda. Ela é um elemento de desgoverno, ela é a falta de projeto educacional, porque só quem já pisou em uma escola pública, seja para estudar, ou seja para dar aula, para fazer estágio, sabe o que é uma escola pública. O principal tema que a gente tem na escola pública brasileira não é ideológico, é a falta de estrutura, a falta de professores, a falta de condições para os alunos e para os professores. Isso não é que surgiu com a pandemia, se aprofundou com a pandemia, ponto. Olha, pesquisem o dado aí, só em os ouvintes podem facilmente acessar esse dado aí. Inclusive, nós temos ouvintes muito pesquisadores, não é isso? Isso é bom. Pesquisa esse dado aí, carência de professores em áreas como português, matemática, física, e você vai ver que nem se você dobrasse a quantidade de professores no Brasil hoje, você teria condições de suprir essa demanda que tende a ser gerada por esse protocolo de colocar aluno em 1,5 metro na sala. Jorjão? A gente nunca vai conseguir dobrar a quantidade de professores, porque hoje nós temos, estatisticamente, 2 a 3% dos estudantes que querem ser docentes. A nossa crise é tamanha que a profissão docente caiu num limbo de desvalorização que ninguém quer ser professor, porque todo mundo sabe que professor ganha mal, professor adoece mais. A desigualdade econômica no Brasil é tão gritante que já tinha estudos do Ministério da Educação em que você consegue cravar com 85% de precisão a nota de um estudante no Exame Nacional do Ensino Médio a partir das suas condições socioeconômicas. Então, a pandemia, beleza, ela aprofunda. Nós estamos em um luto tremendo, com milhares de mortes diárias. Mas o problema é anterior, o problema é mais antigo. A gente tem que atacar a questão da desigualdade caso qualquer projeto educacional no Brasil queira ser levado a sério. Ótimo. Senhoras e senhores, vamos rodando, girando o assunto no Povo de Humanas. Você está ouvindo o Povo de Humanas, o podcast cirandeiro, biriteiro, quadrilheiro, torcedor do Cruzeiro e qualquer eiro que você possa imaginar. Menos alguns. Quadrilheiro, eu lembrei logo do Cruzeiro. Por que, Xanxão? Com quadrilheiro eu lembrei do Cruzeiro. Porque o CRB ganhou do Cruzeiro e hoje eu tô com a camisa do CRB. Porque você tá. Gente, Clube de Regatas Brasil. Totalmente aleatório isso daqui. Um giro de atualidades. Vamos em frente. Vamos começar com o professor Jorge Lobo e sua notícia no giro de atualidades, que tá aqui, ó. Câmara aprova adiamento das eleições para novembro. Procede? Precisamente, notícia diretamente do site da Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, dia 1º de julho, esse podcast está sendo gravado na segunda-feira, dia 6 de julho, foi aprovado o texto da PEC que adia as eleições para 4
de 4 e 25 de outubro, né, primeiro e segundo turno respectivamente, 15 e 29 de novembro de 2020. A PEC foi aprovada, ela veio do Senado e foi aprovada por 407 votos na Câmara dos Deputados. Então a gente já tem um direcionamento para as eleições acontecerem ainda em 2020, o que, opinião pessoal agora, não estou falando mais da notícia, eu considero muito importante para a fragilizada democracia brasileira. Eu acho que a gente podia discutir sobre isso, porque é uma opinião tanto quanto controversa. Tem muita gente que não quer que a eleição aconteça esse ano, mas eu acho que o adiamento da eleição representa um perigo dentro da fragilidade da democracia que nós temos. Inclusive, Jorjão, a gente comentou isso na semana passada e nós só estamos falando isso agora porque a PEC finalmente foi aprovada, confere? Precisamente. 407 votos favoráveis, nós temos a data da eleição definida para novembro, primeiro e segundo turno, o que considero uma coisa muito favorável para, como falamos aqui no início do podcast, né, para fragilizar a democracia brasileira. Eu preciso queria ter muito que cuidado. você comentasse, Ricardo, era isso que eu ia dizer. Obrigado. Eu preciso ter muito cuidado com qualquer medida que cancele, que anule, que adie qualquer tipo de eleição nesse país. A gente só vê a ponta do iceberg. A gente não sabe o que está sendo tramado nos bastidores, quais são as forças que querem de fato que essa eleição seja adiada, que essa eleição vá para um próximo ano, que vá para daqui a 2 anos, sei lá eu mais o que. Ok, Xanxão, eu tenho uma boa pra você, meu filho. Eu tenho uma boa pra você porque essa é totalmente filosófica. Você quer ver? Essa o cara tem que ser filósofo pra entender. Professor Ricardo, você vai comentar essa também. Xanxa, preste atenção, deu no Globo. Companhia aérea em Taiwan oferece voos de mentira para turistas com... Que foi? Eu pulei o assunto? Não, é isso. Vai, a gente tá rindo da notícia. Não, preste atenção, desculpa, porque eu pensei que eu tinha pulado a notícia e eu vou refazer. Ao mesmo tempo... Tô fazendo o Jorge, pô. É porque eu pensei que eu tinha pulado. Eu pensei que eu tinha pulado o tópico mais uma vez. Essa notícia, meu irmão, ela é filosófica. Essa daqui, só sendo uma péssima pessoa e tendo problemas psicológicos, como o professor Ricardo, que interrompe as pessoas toda hora, pra entender. Pra entender isso daqui. Você tem que ser sozinho e não gostar de si mesmo e querer fugir de casa, como é o caso do Ricardo. Ou você tem que morar com a mãe e fazer uma nota de repúdio pra ela, como é o caso do Xanxão. Pra você entender essa notícia. Companhia aérea em Taiwan oferece voos de mentira para turistas com saudade de viajar. Rapaz, velho. Gente, é sério. O Xanxa trouxe essa notícia hoje, eu faço questão de ler. Cerca de 7 mil se inscreveram para participar. Selecionados receberam cartões de embarque e passaram pela segurança e imigração antes de embarcar em um Airbus A330, onde receberam informações de comissários sobre prevenção. Aí foi uma brochada, porque a galera foi até o avião, ouviu as instruções de embarque e o avião não decolou. Ou seja, fez a coisa mais chata, que é ouvir as instruções de embarque, e o melhor, que é aquele friozinho na barriga quando sobe o avião, não aconteceu. Não. E gerou aglomeração do mesmo jeito, que a galera entrou no avião. Gente, isso parece a minha vida, assim, a sensação de não decolar nunca. Esse negócio é impressionante. Isso dá pra gente uma dimensão do quanto tá afetando o psicológico da população de diversas maneiras essa pandemia. Cada um reage de uma maneira completamente diferente. Não, peraí, o povo de Taiwan tá reagindo de uma maneira doida. Os caras se meteram numa fenda temporal, meu irmão. Mas, Tainan, tu quer falar do povo do Taiwan que quer fazer uma experiência aí de voar melhor sem do que o voar? povo do Rio de Janeiro, que tá no Leblon. É melhor do que o povo de Maceió, que fez questão da abertura do shopping pra ir passear com as suas famílias no shopping. Ou o povo do Rio de Janeiro também fez uma experiência que é voltar ao ano de 1964. Exato. Surreal. Não, eu acho... Viajou no tempo, O pessoal de Copacabana viajou pra 64 e ficou lá, mas tudo bem. Eu insisto, eu acho, assim, é a notícia engraçada, eu até mostrei para meus companheiros de Copa de Cruz. Ah, tá. Pô, nem falei hoje. Não, Você vê, eu tive que retrazer. Não tem problema. Mostrei aqui pro pessoal essa notícia, é surreal como é afetado o psicológico humano de ficar muito tempo dentro de casa, trancado. A gente talvez não tenha essa dimensão tão forte, porque de vez em quando a gente vem gravar uma aula, troca uma ideia, mas quem tá há 3, 4 meses dentro de casa tem a sua, assim, qualquer coisa vale a pena. Imagina a pessoa sair de casa com uma mala, passar por todo o trâmite burocrático de um avião, que é a pior coisa, a coisa mais chata que tem. Pra você entrar no avião, ouvir as instruções e o avião ficar parado, não, ouvir o barulho, né? Ou se o avião desse uma taxiada pela pista. Ou se pelo menos você visse... Não, Jorjão, nem isso, velho. O cara vai pagar pra pegar um bigu no avião. Se servisse aquele amendoinzinho, velho, aquele amendoinzinho com aquele guaraná com gelo. Aquela famosa comida que eu só comeria se estivesse morrendo de fome, como é o caso da Gol. Nossa senhora, não, pelo amor de Deus. Não, isso daí... Mas, falando sério, eu até brinquei
brinquei com o negócio do shopping, mas o comportamento humano ele é surreal, né? A gente Vocês tá vendo têm- agora com a abertura de alguns cantos, por exemplo, no Rio de Janeiro teve a abertura Dos bares. dos bares, e o pessoal já tá desrespeitando, assim, tipo... Vocês têm amigos que piraram no Instagram, começaram a tirar foto louca, foto do gato e do cachorro? Eu? Todo... Eu pirei completamente. Não sei se vocês são meus amigos ou vozes da minha cabeça a essa altura do campeonato. Mas eu com certeza pirei, velho. Eu tô Porque, maluco, beleza. meu irmão, eu tenho uma amiga que ela tá tirando foto até da formiga agora. Ela ficou doida, velho. Tô falando sério. E ela é casada com um pintor, tá ligado? E a casa tá toda pintada, e o cachorro foi pintado. Um dia o cachorro tá vermelho. É sério, velho. Outro dia tá Não, e roxo. tem uma galera agora que tá passando o dia inteiro fazendo tradução de determinados novelas e passa o dia fazendo realmente isso. Isso é Esse o- TikTok, pô, não é tradução. Quero falar, né? É o TikTok, caralho. O aplicativo é o TikTok. É Mas aí verdade. o cara, ao invés de postar um vídeo normal, ele faz uma tradução de uma novela, a Usurpadora. Dublagem, a não sei- caralho, é um dos ramos do TikTok, Isso, o nome cara. é isso, é Aí tu não dublagem. gostou da tradução de português para Irmão, português. Eu gostei do primeiro que eu vi. Agora tá todo mundo fazendo esse negócio, velho. Isso é uma doideira. Ou eu tô doido, Bicho. ou essa Ou eu tô galera... doido do lado de cá, Se ou a você, galera tá se doida do você, lado de eu lá. queria, Não. essa foi um toque. Se você usa TikTok, tá ouvindo Bloqueia esse o Ricardo. podcast, faça uma dublagem. Porque, Ricardo, Não, o TikTok, velho, ele é a última fronteira da esculhambação do direito autoral na internet. Porque se você já você leram, adora frases polêmicas. Você velho. já Eu leram? Vou começar a anotar tudo que você fala. Ok. você já leu, o meu youtuber predileto, o Mr. Poladofu, tem um vídeo ótimo, porque uma imagem dele foi pega, foi aquele que eu te mostrei, foi pega pra ser usada na propaganda do TikTok. Numa propaganda do TikTok que circula em todas as redes sociais. Você já leu? Leiam e num podcast que vocês me dizem os termos do TikTok. Se você tem aquela porra, você concordou que a sua imagem fosse usada para o TikTok fazer propaganda indefinidamente. Isso é qualquer rede Você social. Você tem? Eu não tenho TikTok. Lança um desafio aqui. Se você que estiver ouvindo esse episódio, se você estiver vendo esse vídeo, pegue uma frase polêmica do professor Tainan e faça um TikTok. Tá desafiado aí todo mundo a fazer isso. Essa vai Irmão, ser a última fronteira é sério, estética do Os podcast. termos de adesão das redes sociais já são uma coisa meio abusiva. O TikTok é o extremo do abuso. O TikTok ganha dinheiro com tudo, com música sem pagar direito autoral, com imagem sem pagar direito É autoral. mesmo? Ah, meu irmão, tu tá por fora. É sério. Fica aqui a dica, minha dica de entretenimento é você assistir o vídeo do Mr. Poladofu, o youtuber, ele falando do dia em que o TikTok, com toda aquela edição de YouTube picotada, aquela coisa maluca, jump cut que chama corta a respiração, corta isso, mas assistam pra você ver a experiência do cara com o TikTok. Meu irmão, o TikTok, ele levou ao extremo essa ideia de pegar a imagem dos outros e não pagar nada. O termo de contrato do TikTok é melhor você vender a sua alma ao capeta do que você concordar com o TikTok. É sério, velho. Porque eu tô falando sério, velho. Eu tô falando sério, velho. Parece brincadeira. Como é o nome do parece vídeo? exagero. O nome do vídeo do Poladofu é o dia em que eu descobri que o TikTok usou menino. É só colocar Poladofu Oxe, vai TikTok. Instalei um TikTok e veja Vai no que ser deu. a primeira Insta- coisa que eu vou fazer depois de todas as outras. Bicho, é sério, porque é surreal o negócio. Não, Divulgar o seu aparentemente eu Twitter sou a aí, ó. âncora que prende vocês no século XXI. Porque vocês estão muito século lá, XX. não. O Não, Ricardo não sabe nem o que é dublagem no TikTok, meu irmão. Pera, o Twitter não se dá bem com o Instagram. No Twitter a gente chama, né, obviamente, a bancada do Twitter aqui, Ah. a gente chama o Instagram de a rede social do lado. E o que É. acontece? Tem muita gente que vai pro Twitter pra dar suas lacradas, pra dar os seus 280 caracteres de fama, Ah. aí tira o print do Twitter e ridiculamente coloca no Instagram. Então, olha o que eu tuitei, veja aqui, pra movimentar. A gente fica, não, pô, que é isso? O Instagram é fake, o Twitter é real. Que conversa, o Twitter é abusivo e Não, nojento, não, o Twitter não, é peraí. terrível. O O Twitter é a rede social pra Twitter- falar mal do povo. O cara É, banalizou o termo abusivo aqui. Pô, Não, É eu a rede gosto. antissocial. É, o Twitter é a rede antissocial. O Instagram não, é aquele açougue, as carnes tudo expostas. você sabe a como é vida Twitter? bela, o Você sabe como é aquário. Twitter em russo? Não. Právida. Significa verdade. Mentira, esse é o nome do jornal do Partido Bolchevique. Cava safado. No Twitter não tem caô, não, pô. No Twitter É. não tem caô. O No Twitter é a rede social o Twitter- original. Ave Pô. Maria, É Deus por me conta livre do guarde o Twitter que a gente tá onde tá. Deixa quieto. Que é isso, Deixa irmão? quieto. Que é isso? Já o Instagram não, eu queria que o mundo fosse que nem o Instagram. Tu já viu enterro no Instagram? Não tem, ninguém morre. Ninguém morre no Insta. Isso Velho, é mas filosófico. no Instagram é negação. No Twitter é É o a- processamento do luto. É a sensação. E o Tinder? E o Tinder? Muito bem, senhoras e senhores. Vocês agora, por favor, caminhem para suas dicas de entretenimento, é isso?
Isso. Caminho para suas dicas de entretenimento. Eu vou dar duas dicas de entretenimento. Eu posso começar? O entretenimento foi o TikTok, essa é a dica de leitura. Eu queria dar uma dica de leitura, eu queria dar uma dica de entretenimento também. Eu queria dar os dois. Eu posso? À vontade. É com você. Você é o presidente da mesa, você desligar o microfone de todo mundo. Senhoras e senhores, eu cada resisti. um setor, mas tudo bem. Eu resisti durante muito tempo a uma série. Porque eu achava que era uma série que tinha aquele papo chato de macho. Eu só via coisa falar, Jorjão. Friends. Macho, não. Que Friends? Nunca que eu vou assistir Friends na minha vida. Poxa, Friends é top, não assisti. Que Friends é chato pra cacete. Meu A irmão, palavra top já tá também. a palavra, qualquer insuportável. coisa que vem com a palavra top, eu já não gostei. TikTok. Geografia top. TikTok. 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 Meu irmão, o negócio é o Alta seguinte. dublagem. Pink Blinders. Eu ia cortar o cabelo igual a ele. Pink Blinders é a série que Toma chancha. todo mundo que assiste Pink Blinders resolve cortar o cabelo desse jeito, do Tom Chan. É massa. Meu irmão, Pink Blinders, eu achava que era só mais umas, porque eu gosto de filme de mafioso, tá ligado? Mas eu já li Mário Puzo, Poderoso Chefão e tal. Mas os mafiosos ingleses são os melhores, porque eles são proletários. E eu resistia. Eu disse, eu não vou assistir essa porra. Eu vou assistir esse negócio nada. Peraí, só um minuto. Qual foi a frase que você falou agora? Os mafiosos ingleses são proletários. São os melhores. São os melhores. São os melhores. São os olha. melhores que eles são proletários. Eu inventei agora. Italiano não, é tudo burguês, Não, mafioso ele italiano, gosta tá ligado? É pequena burguesia. É pequena burguesia. Pink Blinders. Mas por que eu assisto Pink Blinders? Eu sou casado com uma atriz. Eu aprendi a ver o filme... Pensei que era com a mafiosa. Ivana, não é nada com O lance é o você. Não seguinte, posso quando eu perder a assisto piada. uma parada, porque eu assistindo as coisas com Ivana Isa, ela fica o tempo todo prestando Análise atenção técnica. na atuação. Então ela fica, esse momento é do ator. Esse filme é do ator. Tanto que ela gosta de Downton Abbey, aquela série inglesa sobre... Você já ouviu falar dessa série inglesa? Que Não. se passa num palácio, não sei quantos milhões de criados, figurino perfeito. Sim. Passava na TV Cultura. Passava Downton Abbey. E aí eu aprendi a assistir Deve as ser coisas. emocionante essa daí, hein? É simplesmente sensacional. TV Cara, Cultura. premiada pra caramba. É simplesmente premiadíssima, porque é uma série de relações familiares. Já E aí é entendi, naquele nível de Johnny Austin. Parceiro, eu não gosto de aquelas atuação, eu não narrativas. gosto de figurino, eu gosto de Transformers. Você não gosta de cinema. Eu gosto de carro. O Eu gosto de Jorge- robô brigando com música do Linkin Park no o fundo. Jorge tem um sério problema, porque o Jorge não sabe nada de cinema. Nada. Ele sabe tudo da Revolução Russa e nada de cinema. Meu filme favorito é aquele Pacific Rim, Não. que é os robôs gigantes lutando contra os Olha alienígenas que o vêm do meu centro da filme Terra. favorito é Flashdance. It's a maniac. Flashdance é lindo, né? O meu é La La Land. La La Land é La La muito Land. chato. Puta que pariu, Xanxão. Coitada velho. do Vai cara tocar dele. piano e dançar o luar na puta que te Eu pariu. fui 2 vezes no cinema assistir La La Land. O meu é ET. Ah, tu gosta de ET? Ô, gente, não o pode extraterrestre? autobiografia, não. Caraca, ET é lindo. Eu chorei no Não cinema. Eu pode, era criança. autobiografia não pode. Essa foi boa. Essa foi boa. Você gostou dessa piada de foi Jorjão? boa, foi boa. Aí, tu gostou das piadas de Jorjão nesse episódio? Sim, o Jorjão tá cada vez mais afiado. Então, cada vez melhor. De vez em quando eu tento pegar ele. Pink Blinders é uma série de ator. Como é que é a série de ator? Você presta atenção nas atuações. No tempo de fala, no subtexto do cara. Dá muito trabalho isso. Porra, eu sei que dá muito trabalho. O pessoal de geografia gosta mais de pedra porque ela tá lá parada, ela não se mexe, não tem, né? Então ela tá lá para analisar a pedra. Mas o que acontece? Acontece que eu me rendi a Pink Blinders. A atuação é um negócio espetacular. Esqueça o tiro, esqueça as coisas. Preste atenção nas falas e nos silêncios, meu irmão. Tem tiro? Oh, Não, é de mafioso e tem corte de de maf- costura. É só ficar fazendo crochê lá no negócio. Rapaz, o pessoal hoje tá danado aqui, tá a brabo. galera tá na agressão da porra. E eu queria indicar também, porque esses caras são muito Estado nessa mesa. Esses caras são muito Estado. E eu gosto de literatura anti-Estado. Não me chame de liberal, pelo amor de Deus. Mas Não, vê é só, só eu sou anti-Estado, só. comunista, eu sou contra o Estado, viu? É, você é comunista. Eu não tenho nada contra liberal, tenho até amigos que são. Então é aqui, Henri David Thoreau, beleza? A Desobediência Civil seguido de Walden, beleza? O Thoreau é um grande inspirador, tanto de movimentos anarquistas quanto de movimentos liberais. Vale muito a pena. Sua dica de leitura, professor Ricardo Correia, e sua dica de entretenimento. Minha dica de leitura é da organização da professora Zeni Rosendal e do professor Roberto Lobato Correia, Paisagem, Imaginário e Espaço. Livraço. Pronto, é um livro que eu emprestei para o professor Jorge Lobo naquele podcast que ele falou sobre os cogumelos
como amigos, como é que é? Como espécies companheiras. Como espécies companheiras. Essa frase é histórica. E Então- ela dá um conto, eu vou escrever um conto. Cogumelos como espécies companheiras. E nesse livro a gente observa uma relação entre a paisagem geográfica e as relações culturais que estabelecem. Uma paisagem geográfica muito interessante, um evento cultural muito interessante é a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim, onde você passa a ter ali uma miscigenação cultural acontecendo, uma diversidade cultural acontecendo muito grande em uma mesma paisagem. Sensacional. Ricardo, e entretenimento? Tá assistindo alguma série? Tá vendo alguma coisa? Eu queria passar um outro canal aí no YouTube. O Ricardo, vejo sempre. vamos fofocar nós dois? Vamos fofocar. A gente nessa ideia, nessa vibe, eu e o Ricardo, a gente troca muita figurinha sobre não vê mais canais. televisão. A gente não vê mais televisão. A gente tá perdido, Jorjão, no algoritmo do Eu YouTube. não tenho televisão em casa. Meu irmão. Eu assino o YouTube Premium pra justamente poder assistir as coisas sem anúncio, pra poder assistir as coisas em 2 janelas. Cara, e eu tenho um problema, porque eu abro a Netflix e eu fico assim, não gosto. Esse aqui, não gosto. Os que gostam já viu, tá ligado? Então, assim, eu vou. Exagerado, né? Eu tô chorando agora. Então, Alô, é massa quando o cara dá essa risada aí, quando o cara acaba, o cara diz, "Oxi, e vai morrer, o cara ri de novo." Meu irmão, chega, eu tô com dor aqui agora, velho. Agora deu uma dor aqui. Sim. Eu fico assim, eu não gosto. E o detalhe, ele não assistiu os filmes e disse que não gosta. não, exatamente. Só pela foto do ator já falou que eu não gosto. Eu costumo dizer assim, só pelo nome do filme já me dá raiva. Já deu raiva, Eu tô puto. Tomates verdes suritos. Eu vou dizer o nome do Massa filme, você isso. me disse se assistiria ou não assistiria. Fala. Tomates verdes fritos. Assisti, né? Essa é a sessão de culinária, Xanxa. É da Rita Lobo? É da Rita Lobo e com a argentina lá. Mary Poppins. Assisti. O Pequeno Príncipe. Assisti, achei um saco. Pô, Os Trapalhões na Serra Pelada. Aí você tá falando Top. de algo que Pra mexeu mim, top na minha 10 vida. do filme brasileiro. Agora eu fiquei arrepiado. Olha, aquela cena dos Trapalhões na Serra Pelada que o Mussum. Alucinações sexuais Bicho, eu de um não sei do que gorila. vocês estão Ele falando, cai no não. Eu buraco, sou de Ele 1991. volta todo Em volta, dourado. cheio de ouro. Tu não sabe disso não, Eu sou velho? de 91, eu já vi a nova ordem mundial. Ô, Jorjão, tu nasceu em que ano? Porra, tu não Eu viu nasci nem em o muro de 94. Berlim caindo, Tu nasceu cara. em... Eita, caralho, chega. Pega aí meu celular, por favor, que ele agora quebrou. Pega aí. O muro de Berlim caiu, seu celular também. Ô, Xanxão, tu nasceu em 91, velho. 91. O Jorjão nasceu em 94. Ricardo, bicho. 76. 81. Vai ter jeição. 81. 76. 81. Vamos falar a bancada dos adultos aqui dessa mesa. Vamos lá. E eu queria... Não é do filme. É do canal no YouTube chamado Aviões e Músicas. Você me apresentou esse canal, sensacional. Do Lito. Então, o Lito, ele é um coach para pessoas que têm medo de andar de avião. E ele é um engenheiro de voo. E depois ele fez o curso para piloto e tal. Então, ele vai do lado da pessoa explicando cada barulho, o que acontece, quais são os ruídos, como é que o avião se comporta numa turbulência, o que pode acontecer, qual é a função da aerodinâmica da aeronave. E isso vai tranquilizando as pessoas. Talvez o cliente mais famoso dele seja o Whindersson Nunes. Ah, ele é um maluco que fez o Whindersson Nunes perder medo de avião. Exato, e o Whindersson Nunes acabou comprando um avião. Até para se deslocar melhor. Aí. Eu me consideraria um vencedor só de perder o medo de voar. Comprar um avião é outro... Ainda bem que eu nunca tive medo de avião pra ter que comprar um. Não, ainda bem que eu não tenho medo. Eu tenho medo de montanha-russa, mas não quero perder, não. Porque Não, se eu tiver que montanha-russa comprar eu não uma, vou. fudeu. Montanha-russa eu nunca fui na minha vida. Falar nisso, meu irmão. Sério, velho? Nunca foi? Nunca fui. louco. E nem Meu vou. irmão, Aquilo é feito Olha. pra dar errado e vai dar errado um dia. Eu não quero estar lá. Eu fui numa montanha-russa com o Tainan. Foi, pô. E não deu errado? Deu. deu errado. Pra mim deu, pra ele não deu, não. Pra mim deu porque quando a mulher botou o negócio, tava muito apertado pra mim. Foi aí que eu aprendi a falar inglês muito apertado pra mim, que é to tie for me. To tie for me. E eu, to tie for me, to tie for me, o negócio apertado aqui assim, ó. To tie for me, a mulher fez apertado pra você. Eu pensei que eu ia sair. A mulher falou em português. Falou cara- em português, Não. né? Eu pensei que eu ia Porque sair. ela falou assim, eita, mais um brasileiro tentando falar inglês aqui. Olha, meu irmão, na hora que me tirou do carrinho, eu digo, eu não vou mais não. Aí a mulher fez, por aqui. Aí apontou pro carrinho de trás. Meu irmão, eu fui no carrinho de trás. Velho, Confortável. terrível. Na hora que desceu o negócio, o meu óculos saiu da minha cara. Na foto que aparece, tá todo mundo assim, e eu tô assim, segurando o óculos. Numa pose terrível, meu Eu irmão. nunca fui em E montanha-russa. quando a mulher olhou pra mim, eu falei, good. Ela bola.
Mas essa foi a mesma viagem que a gente já comentou no primeiro episódio aqui do podcast, que o professor Ricardo de Geografia foi para um lugar -2 de bermuda. De bermuda, porque eu esqueci a calça jeans no hotel. No hotel. Eu tenho uma curiosidade sobre parques. Eu posso falar, depois tira na edição, se ficar, beleza. Sim, vai. Eu sempre tive curiosidade de saber quem fabrica essas coisas malucas, roda gigante, o cacete A4. Um dia eu tô no parque, minha filha brincando junto com a esposa lá, e eu tô encostado assim na base da roda gigante. Aí eu olho. Quando eu olho, eu disse, pô, de onde vem isso? Aí eu vi um selo de uma empresa e eu vi lá Porto de Gênova. E depois o carimbo do Porto de Santos. Eu digo, peraí, esse negócio veio de Gênova para Santos. Aí eu descobri que o mercado de fabricação de aparelhos para parques de diversões É controlado pela máfia de Nova York. é uma coisa Peaky Blinders. ultra restrita e só tem 2 empresas no mundo que fazem roda gigante. Uma é chinesa e a outra é italiana, meu irmão. Pensei que era Unilever. Você chega, diz o É Jorjão. um beve, tá ligado? Porque segundo o Jorjão é impossível você entrar numa farmácia e não comprar nem Johnson & Johnson, nem Unilever, assim como é impossível você entrar no supermercado e não comprar Nestlé. Não, metade do mercado é Nestlé. Metade do mercado é Nestlé. Essa é uma coisa interessante. E aí eu vi que tem 2. E aí veja como é o capitalismo ultra especializado desses países assim. Você vai no site da fábrica, meu irmão, custa $500 mil, velho. Uma roda gigante bobinha. Aí eu descobri que tem um empreendedor brasileiro que comprou uma, botou em cima de um caminhão e aluga para prefeituras do interior, Ricardo. Ele tem 14 funcionários e a roda gigante circula o Brasil inteiro em festas de peão de rodeio. É a roda gigante que é alugada para Essa o que Rock vem in pra cá? Rio. Sacou? E eu vacilando com o meu 1 milhão na conta. Meu irmão, Se eu meu soubesse. irmão, veja. Quando eu ia pra festa A de gente Santo Antônio lá em pensa, Paripoeira, eu não o que pensava eu tô nisso querendo não, dizer? velho. A gente pensa que tem muita roda gigante no Brasil, mas é na verdade 2 ou 3 somente e uma que circula num Rodando o caminhão país rodando o Brasil É, inteiro. meio que a função da roda gigante é... É rodar. E aquele barquinho Viking? Jorjão, dicas de entretenimento, séries e livros. Boa. Vamos para o que importa, porque efetivamente só eu trabalho sério nesse podcast, né? Dica de leitura dessa semana, senhoras e senhores, é um curso promovido pela Folha de São Paulo, conhecido pelo seu tio Bolsominion como Foice de São Paulo. O curso é o Pelo que... tiozão de churrasco, É. Foice de São Paulo. Furo de São Paulo. O curso se chama O que foi a ditadura e ele vai ser ministrado em 4 aulas virtuais que você pode acessar após a publicação dessas aulas. E em 4 aulas nós vamos ter um curso ministrado pelo jornalista Oscar Pilagalo sobre o que foi a ditadura, a consolidação da ditadura Meu irmão, civil-militar. tudo que é massa tem gente com nome difícil, velho. Mas eu quero saber se vai falar de ditadura comunista aí. Vai falar E o Lula, né? É, e o Lula. E o Lula? Falar E da aquele- ditadura todo mundo E aquele fala. padre comunista que vocês colocaram aqui no começo Falar da do ditadura programa? do PT ninguém fala, né? É isso mesmo. Mas esse curso é muito interessante, é gratuito, todo mundo pode acessar. O link vai estar no nosso canal do Telegram, se chama O que foi a ditadura.folha. O link vai estar no nosso canal do Telegram. É a maior falácia desse podcast. Não, porque aqui Tá a lá. gente vai fazer uma menção honrosa ao camarada Luciano Arthur. Luciano Arthur que tá ajudando a atua gente. junto, colo junto aí com a gente e tem colocado os links e feito descrições. O cara basicamente roteiriza as merdas que vocês falam nesse podcast. Exatamente. O cara bota a ordem, ele faz parecer que o podcast é bacana. É impressionante isso. Muito obrigado aí ao Ajuda nosso muito. ouvinte. E eu queria recomendar também um site, já que a gente está falando de ditadura e que é um momento muito oportuno para a gente debater sobre esse assunto, que é o site Memórias da Ditadura. Então, para quem estiver estudando esse tópico, vai cair no Enem, sempre cai uma questão no Enem, é importante frisar isso. O site Memórias da Ditadura tem relatos, histórias, fala do cinema, fala da igreja, fala da atuação dos militares, tudo bem esquematizado, tudo riquíssimo em fontes. Vale a pena pesquisar esse site Memórias da Ditadura. E sério, Jorjão, fora vídeos aleatórios de Vaporwave, o que você tá vendo aí? Muito Cara, bem, a Jorge. minha Hoje- dica de entretenimento, na verdade, Entretenimento. é porque eu não assisto muitas séries, na verdade. Eu olho pro Netflix e fico meio Que nem o desestimulado. Ricardo, não gosto. Não gosto muito. Eu te entendo já. Eu assisto... eu assisto mais YouTube, eu consumo YouTube pra caramba. Ah. Inclusive, uma das melhores coisas que eu fiz foi assinar o YouTube Premium. Isso não é merchandising de jeito nenhum. Você já falou 2 vezes? Não, é porque é muito massa, é muito massa Sigam, pelo mesmo. amor de Deus, dê uma força pro canal do Povo. O Povo de Humanas tem um canal pô, só dele. peraí. O meu, que é o Escreva Melhor, vá lá, por favor, se você quiser aprender coisas que aqui eu só falo bobagem, mas no meu canal eu falo coisa séria. Aí eu, assisto o vídeo sem anúncio. Então eu realmente não acompanho muitas séries e filmes. A minha dica de entretenimento é, na verdade, uma receita, Xancha. E essa aqui é muito massa. Ah, você se rendeu? Não, eu sempre fui da bancada da culinária.
Eu sempre fui da Você se rendeu uma gastronomia aleatória. De novo essa babaquice aqui. Cara, é muito massa, é entretenimento puro. O jornalista Diogo Bercito falou sobre o William Sutherland, um pesquisador, que cozinhou no domingo, dia 28 de junho, uma receita antiquíssima. Era uma receita da antiga Babilônia e uma receita de cordeiro ao molho de sangue e ervas. Ô, Ricardo, o cara acordou A manchete um dia... Não, peraí, no Reino Unido, homem cozinha com receita babilônica de 4 mil anos atrás. Veja, Ricardo, o cara acordou... Eu quero seu comentário sobre isso. O cara acordou um dia e disse assim, eu não vou fritar um ovo. Eu vou cozinhar uma parada que era cozinhada na antiga Babilônia. O cara pegou a receita numa tabuleta de argila, preparou o pão, cozinhou o cordeiro, fez lá o molhinho dele e comeu uma receita de 4 mil anos. E aí, Ricardo? É um cordeiro a molho pardo. Parabéns aí pra esse rapaz que conseguiu voltar no tempo, né? Pelo menos aí na O nome dele é Jonas, do Dark. Aí o outro já vem com esse Aí o outro já vem com essa série chata. E assim, pra refutar isso daí, essa bobagem aí que o Jorge tá falando, eu tenho aqui, ó, Larica do Ódio. Você pode... O cara foi pesquisar. Larica do Ódio. O cara foi... Peraí, minha gente. Melhor. Se você tá acompanhando esse podcast agora, acompanhe os outros podcasts, que é a cruzada do Ricardo contra os culinaristas da mesa. Exatamente. Ele agora foi buscar uma referência. Essa ele pegou de surpresa, galera. Larica do Ódio. Pô, Larica do Ódio é o nome disso. Não, Larica do Ódio é um segmento aí do canal Seu Pimenta TV. Boa. Então, o Seu Pimenta é um baiano que faz stand-up e tal, e ele vai pra cozinha dele, a cozinha do brasileiro normal, e ele faz os pratos lá, e no final de todos os pratos que ele faz, ele fala, e lave a louça, porque ninguém tem empregado aqui não. Então eu gosto muito Larica do Ódio, fica aí minha dica de culinária. Então, o meu destaque de entretenimento, de cultura, enfim, queria indicar aí pro pessoal o novo filme do Spike Lee, que saiu na Netflix. Eu assisti, é sensacional. Gostam? Vale a pena, Ricardo? Assim, Aí é um vale, pouco longo, 2 horas e meia de filme. É sensacional. Mas tirando isso, é um É o bom Esquadrão Blood, né? filme. Exatamente, Destacamento Blood, que é sobre uma narrativa, não vou dar spoiler, mas a narrativa feita de alguns soldados estadunidenses negros que lutam na Guerra do Vietnã. E eles voltam lá para reencontrar o soldado que eles que acabou falecendo em uma batalha, enfim, não vou dar spoiler, mas enfim, é um filme muito legal. Não, mas na verdade não seria spoiler dizer por que eles voltaram lá, Xaxão. Porque fica claro desde o começo do filme. Então, eles voltam, logo no início do Eles filme, voltam porque eles enterraram o ouro lá. enterraram o ouro, e também tem um cara que é que tá mais desequilibrado por conta da guerra, e ele volta lá para pegar os ossos mortais do seu companheiro, da sua... Qual o nome, Xaxa? Esquadrão? Destacamento Blood. Destacamento Eu Blood. queria ter dado essa dica do Xaxão porque eu sou muito fã do Spike Lee, mas eu gosto de Febre na Selva e Faça a Coisa Certa. Agora, esse filme aí, ele tá muita gente comentando por conta das críticas sociais, principalmente do papel que os negros cumpriram na Guerra do Vietnã e vem Que é cumprindo. uma coisa que ele põe em xeque. Né? Põe muito em xeque. Os atores são negros, como na grande maioria dos filmes do Spike Lee. No último filme também, no Infiltrados da Clã, que eu quase esqueço, também um filme muito bom que trata, e também trata uma crítica direta ao fascismo e ao governo estadunidense. Assistam, porque na minha opinião, e na opinião da galera que mais ligada em atuação e tal, tem um ator que tem que concorrer ao Oscar nesse filme, que o cara é o que faz o mais desequilibrado, perdão, esqueci o nome dele agora. Inclusive ele tem um nome latino, se eu não me engano, peço perdão, mas vou ver se eu coloco nos comentários aí. Minha vida é tipo um filme de Spike Lee. Tem uma atuação nesse filme, meu irmão, que é o soldado mais desequilibrado, que é uma coisa aterradora. Ele é muito bom. Tem uns takes que é só a cara dele assim. O texto é poderosíssimo desse filme, muito bem escrito. Ok, vamos para aquele assunto monopauta, porque o Ricardo só fala porque dessa vez o cacete vai comer, e eu acho que o Ricardo vai concordar. Que é isso? Vamos falar sobre futebol, senhoras e senhores. Professor Ricardo, comece para você dar o seu... Eu gostaria muito que vocês começassem e eu ficasse por último. Ok, uma vez que eu então eu vou começar. Galvão. Eu vou... Sentiu. Eu vou começar com a rima. Ok? Cuidado a minha com o que rima você é... vai dizer. Liu é o time mais fascista do Brasil. Clube de Regatas Flamengo. A meu ver, a atual diretoria do Flamengo, alinhada com setores conservadores da sociedade e pensando apenas no enriquecimento do próprio clube, prejudica o futebol brasileiro. Xanxa? O Flamengo, ultimamente, cada dia mais a diretoria do Flamengo tem dando bola fora, né? E contraditoriamente com o que é a história do Flamengo, da torcida do Flamengo, de ser um dos times mais populares do país, é uma diretoria que joga contra a sua própria torcida. O Ricardo já trouxe isso em alguns outros episódios aqui,
falando de ter proibido o nome favela e ter indicado a não ter gritos como esse dentro do estádio, enfim, nos jogos do Flamengo. Uma elitização cada vez maior, visando o lucro, e enfim... É lamentável o papel que a diretoria do Flamengo tem comparado com outras diretorias. Até pra falar mal do Flamengo, esse podcast gira em torno do Flamengo. Vocês não podem falar nada do Ricardo. Vocês têm uma paixão enrustida por esse time. O negócio é o seguinte, tem uma crítica de Juca Kfouri, Ricardo, é isso? Tem, o Juca Kfouri falou uma coisa muito bacana, assim, que o presidente do Flamengo é um Bolsonaro que tomou banho de loja. Ele falou hoje no podcast dele. E assim, eu acho que a grande maioria das vezes no podcast que eu falei sobre o Flamengo, e sim, eu falei muito sobre o Flamengo, eu falei mal do Flamengo. Sim, claro, você falou várias vezes. Vamos dar a César o que é de César aqui. Exato. E eu espero muito que o Flamengo seja campeão nessa quarta-feira. Eu espero muito mesmo que o Flamengo seja campeão, não pelo título, não para comemorar alguma coisa, mas para colocar fim a essa tortura aos torcedores e à história do Flamengo. O Flamengo ele tem um histórico muito grande e combatido, com uma instituição extremamente corrupta, não. Com uma instituição que tem um histórico de corrupção atrelada a ela muito grande, que é a CBF, e nós temos um título brasileiro que não é reconhecido pela CBF, o que nos orgulha demais esse título, não ser reconhecido por uma instituição como a CBF. Nós temos um jogador na nossa história, que é o Didico, que é o Adriano Imperador, todo mundo conhece como Adriano Imperador, o torcedor do Flamengo chama ele agora de Didico. E Didico, ele é muito mais ídolo do que qualquer jogador do atual elenco do Flamengo. E Didico não ganhou pelo Flamengo, talvez a metade do que esse atual elenco já conquistou dentro de campo. Didico, ele não foi escolhido o melhor jogador do Brasil no ano de 2009, porque ele trocou a festa promovida pela CBF, a festa promovida pela Rede Globo, para uma festa dentro da favela, dentro da sua comunidade. Vila Cruzeiro. E ele diz para todo mundo que quando ele não era ninguém, ele estava lá dentro com os amigos dele. E por que agora que ele ganhou dinheiro ele não estaria? Que para ele não tem nenhuma justificativa. Ele não comemorar aquele título dentro da favela e ir para um local, colocar um terno, um paletó, uma gravata e ficar comemorando ali com pessoas que não representam a história do Didico. É essa a história do Flamengo. A história do Flamengo é uma história de massa que passa a se reconhecer quando a torcida rival, não me lembro se do Botafogo ou se do Vasco, joga um urubu dentro do Maracanã e a torcida do Flamengo adota aquele animal como seu principal símbolo. Até então o símbolo do Flamengo era o Popeye, um símbolo estrangeiro até. Era o marinheiro Popeye. E o Flamengo, a torcida do Flamengo passa a adotar. Os rivais sempre cantaram Silêncio na Favela quando o Flamengo perdia, e a torcida do Flamengo, quando vencia, adota o nome favela e passa a cantar Ela, é festa na favela. Então, diante de todo esse histórico que sempre me orgulhou muito por ser flamenguista, eu ver hoje o que acontece com o Flamengo é muito triste para mim. E vocês sabem, vocês são meus amigos, eu não gosto de futebol, eu gosto do Flamengo, e por isso que eu sempre falo aqui do Flamengo. Então, para mim, foi muito mais importante, um título do Flamengo do que qualquer título da seleção brasileira. Como eu sou torcedor de CRB, e o Xancha também, eu já tenho que gostar de futebol, porque se eu gostar só de CRB, eu tô lascado. Eu só fiz coisa errada na minha vida. Eu fiz história e torci pro CRB. Não, eu torço pro CRB, eu tenho uma certa doença, porque eu sou daqueles que eu gosto do jogo e eu gosto pra mim, o grande jogo do CRB recente é CRB Joinville, o famoso 4-3. Que a gente saiu. Que não valeu nada. Não valeu nada. Não, eu quero contar uma coisa, que a primeira vez que o Tainan me levou aqui pro Rei Pelé, porque eu sou do Rio, né? Tô aqui há 16 anos. Rei Pelé que é perto da minha casa. Isso, Rei Pelé é o estádio, Rei Pelé é daqui de Maceió. Ele me levou pra ver o jogo do CRB, e aí eu comecei a gritar com o lateral. Eu falei, cadê meu lateral? Cadê meu lateral? Aí o Tainan me segura assim e fala, bicho, tenha calma. Aqui o futebol é diferente. É assim mesmo. A gente não tem lateral, a gente vai voltar quando der. Aqui o jogo é assim.
não exija muito dos caras, porque eles não vão entregar pra você o que Cara, você tá Eu acostumado gosto dos a ver. caras que são, meu irmão, que não tem pretensão de ser nada. O meu velho. primeiro contato com o futebol foi tipo... Primeiro contato assim que eu... E único, pelo visto, né? E o único também. Eu fui uma vez pro estádio pra um jogo do CSA com Fortaleza. Eu tava vendo pela televisão um clássico do CSA contra o CRB. E tava o jogo mais morgado da história. Então foi um clássico mesmo, porque sempre Foi, assim. foi um Sempre clássico. assim. Foi 0x0. E a torcida tava fazendo um espetáculo. O jogo tava muito parado. E eu fiquei, tipo, os 90 minutos assim na tela, tipo... Caramba, é isso que é o futebol, velho. É pra irmão, isso mesmo que a olha, galera paga pau. olha. E eu fiquei dizendo, meu irmão, que espetáculo, que coisa sensacional. Ó, ó. Aí um amigo meu que tava do lado na hora, ele falou e disse, bicho, esse é o jogo mais sem graça que eu assisti. Tipo, em muito tempo. Olha. Tu tá fascinado com isso. Pô, Presta parabéns, atenção. seja bem-vindo. Mas que merda. Se o futebol brasileiro tivesse a qualidade comparável... Inclusive, um equiparada salve ao aqui pra amor- torcida do Azulão, pro nosso grande Rafael Tenório. Forte abraço, tamo junto. Eita, Jorge, Eu não vou falar do maior de Alagoas, pô. Que isso, pô? Maior de Alagoas, não, Aí peraí, é ó. brincadeira. Aqui é um programa democrático, o maior de Alagoas é o CRB e quem achar ruim vai ser na porrada. O maior de E não Alagoas, precisa de ouvintes azulinos. disparadamente, é o Flamengo. Tá, deixa eu falar o que eu entendo. Deixa eu falar o que eu entendo de futebol, vá. Tudo, o que é que você entende de futebol, Jorge? Tem uma série bacana na Netflix chamada Desportos do Mundo. Eu E é vi. muito massa. Eu tava assistindo sobre mergulho livre. Vocês todos deveriam conhecer Essa mergulho série é boa. livre. É uma experiência sensacional do homem com a Ricardo, natureza. Você gosta de mergulho livre? Eu faço mergulho. Existem campeonatos Mas de é mergulho livre? livre, de tipo Hã? profundidade, Scuba dive. profundidade Scuba e apneia. Profundidade e apneia. É que os Não, caras eu não mergulham faço. no Poço Azul gigante. Aí lá os e tal. caras vão, tipo, mergulha, tipo, 30, 50, 60 metros num fôlego só e depois sobe. Pra ver o que lá embaixo? Pra pegar um bilhetinho Não, e provar pra- que mergulhou. Exato. Ah, é? Pra apneia. É pra apneia. em É a coisa profundidade. mais sem sentido da face da Terra. Não, e vários morrem Falou o por torcedor conta do disso aí. CRB. Bicho, eu não tô entendendo qual é o seu problema aqui com o CRB, velho. Não, tamo junto, tamo junto. Vai, segue o E jogo. vamos terminar com a nossa nota de repúdio. Jorgeão, sua nota de repúdio vai para... A minha nota de repúdio vai para os fãs e para toda a instituição que gira em torno do creme de avelã. Não quero citar marcas, porque aqui a gente não foi patrocinado ainda Jorgeão, pela que mais nada, famosa. meu. Paçoca é parceiro. maior que creme de avelã. Não, quem gosta de creme de avelã deve estar maluco das ideias. Primeiro, porque eu nunca vi um pé de avelã na vida. Concordo. Segundo, porque eu nunca vi um avelã que fosse menos de R$500 no mercado. Tu já viu filhote de pombo? Concordo. Tu já viu pé de cobra? Não tem. Eu prefiro doce de leite. Eu prefiro não completar a piada. Cara, a gente Doce tinha... de leite é muito melhor A do que gente tinha avelã. todo um mercado, o Brasil tem toda uma potência agrícola para fazer que o creme de amendoim, o creme de amendoim Rapaz. fosse barato, fosse acessível. Inclusive, eu queria dizer a Paçoquita que se vocês estiverem ouvindo isso... Não eu- vão estar, não Pelo vão estar. amor de Deus, me patrocina, porque Alô, meu Paçoquita, sonho... tamo aqui, hein? Meu sonho é trabalhar com a camiseta da Paçoquita, meu irmão. Eu sou muito fã de Paçoquita, Ah, velho. cara, eu queria trabalhar com a camisa do Dolly. O Dolinho. Guaraná Dolly, o Dolinho. É, eu queria. Já pensou a gente com o bonequinho do Dolinho aqui, ó? Dolly! Minha nota de repúdio vai para Arthur Finizola, que deixou a gente aqui perdido. Nós já estamos com 4 horas e meia de podcast. Amanhã ele edita Ah, esse Exatamente. É meu amigo. mexeu com ele, mexeu comigo. A minha nota de repúdio vai para o excesso de lives no Instagram. Que é isso, Poxa, pô? agora que caiu, agora que tá top. Minha nota de repúdio vai porque eu acabei de assistir uma live, meu irmão, da fabricação de uma boneca de pano. Ah, mas aí é Aí o porque- problema já tá em você, parceiro. Não, o problema deve estar na Cora. Não, quem procura acha. Não, velho. Quem procura acha. Uma live da fabricação de uma boneca de pano. Cara, tem sua função, né? Você foi lá porque quis. Tem sua função na sociedade. Tá Xaxão, maluco, sua pô. nota de repúdio. Minha nota de repúdio é que todo mundo vai concordar comigo. Perguntaram, até já falei nesse episódio, um dos nossos ouvintes, perguntaram por que a gente fica com meia aqui. E a minha nota de repúdio vai a esse desgraçado desse ar-condicionado. Ai, é brincadeira. Por O quê? cara tá esculhambando o Se estúdio você passarinho. está vendo esse vídeo, ou se você está ouvindo esse áudio, quem inventou isso daqui não tem a mínima noção do que é graus Celsius. Essa Porque sala é mais fria do que essa o coração sala da aqui- sua ex. Gente, isso daqui tá 25 graus, tá um Essa gelo. sala é além da Montanha do Norte, Game of Thrones, meu irmão. Tá em 25 graus e tá um gelo bizarro.
a minha nota de repúdio, vocês têm que concordar comigo. Se não concordar, eu não venho mais para esse programa. Eu tô nervoso. Essa é a minha nota de repúdio a esse ar-condicionado bizarro que a gente tem aqui. Senhoras e senhores, e sobre a mesa tem um artesanato mineiro, Dom Quixote de La Mancha. Fica aqui o grande abraço, atendendo a pedidos de ninguém, para o pessoal da artesania e do trabalho com ferro de Minas Gerais. Ok? Um grande abraço e até logo. Tchau. Fiquem bem. Muito obrigado. Desculpa a demora do episódio. Tchau, tchau. Valeu.